aqui se eu consigo entrar aqui pelo link. Voltou. YouTube Voltou? voltou a pergunta lá de Pronto, por David. favor, David, pergunte novamente se o Carlos não foi. Vai agora. Vamos lá, vamos lá. Ag Danilo. Danilo falou que conheceu a Ag no trabalho e eu queria saber como surgiu o projeto, né? O CT Arte da Luta. Por que CT Arte da Luta e por que várias Artes marciais, né? modalidades, já que vocês vinham oriundo do jiu-jitsu. Vou começar falando um pouco, né? Danilo vai complementar. A ideia do CT em si foi. Eu fazia parte de uma equipe, mas nunca pensei em abrir uma equipe, direcionar, né, para uma arte. Na verdade, sou formado em educação física. Então, quando eu comecei minha faculdade, eu pensei muito em abrir um CT de alta performance, né? Para atleta literalmente direcionado ao jiu-jitsu. Iria ter a questão de treino de jiu-jitsu, sim, teria, né, por ser faixa preta e tal, mas não seria a ideia como o que aconteceu hoje com o CT, seria mais a questão de preparação física, né? Preparando, como já preparei alguns atletas de algumas equipes referente para campeonato, seria mais nesse requisito. E aí a gente tocando ideia, né? Acabou que a gente interligou. Eu falo que se não fosse a proatividade e a disposição de Danilo, talvez essa ideia que eu iniciei estaria até hoje parada, até por outros fatores. Então, eu tinha idealizado uma coisa, a gente se bateu, né, se conectou através do jiu-jitsu. A gente começou a se conhecer em 2018, foi, irmão? Foi, 2018. 2018, quando eu entrei na empresa que a gente trabalhava. E aí, em 2019, a gente ainda chegou a fazer um treino, não foi? Foi. Depois, na pandemia, literalmente na pandemia, que a gente começou a treinar junto. E literalmente não tinha esse critério de abrir CT e tal, era mais uma coisa particular minha. Que depois foi aflorando, a gente foi criando mais intimidade, foi criando mais amizades. Aí acabou que eu fui fazer uma visita na ZMT, onde ele já estava treinando. Acabei estando lá, né? Ficando lá até hoje, né? Hoje eu faço parte da equipe do ZMT, através de Danilo, né? Acabei indo lá para a academia de Sensei Lúcio Borracha, a BS lá de Águas Claras. E aí acabei entrando nesse mundo. Então, assim, tem muita coisa após, né? Danilo vai cumprimentar aí a loucura, né, irmão? A Rapaz. disposição. E iniciou nessa ideia, né? Primeira parte foi isso aí. Irmão, joga aquela parte louca. Galera, a gente costuma falar, nosso jargão é 2 lucros e um cartão de crédito, né? Mas isso aí é o que mostra que às vezes a gente começa com um sonho, mas se você só sonhar, velho, não começar a se movimentar, você não vai sair do lugar, né? E foi essa vontade de se movimentar que fez a gente startar, né? Primeiro que a gente pegou um ponto que estava bem degradado, né? A gente suou bastante, só de reforma. Foi 3 meses onde a gente estava tirando do bolso, velho. Entrava 13º, o dinheiro das No férias. final do ano que a gente. Final do ano, É nada. aquele negócio de passar a colher na parede para fazer farofa, meu irmão. Aí suou mesmo para poder dar início, né? Aí David fez a pergunta: agora vocês são oriundos do jiu-jitsu, por que vocês escolheram outras artes marciais? Pela valorização. A gente já estava cansado de ver alguns professores, atletas, professores mesmo profissionais das artes marciais não ser valorizado. Qual a intenção da gente? A gente criar um espaço onde o aluno seja valorizado com jiu-jitsu de qualidade, sem enganação, com valores, com pilares, onde o professor que for dar aula de boxe seja valorizado, porque a gente sabe que tem professor que dá aula a R$ 10, dá aula gratuita. Aí lá a gente ia criar um espaço com toda a estrutura, que o professor ele tivesse uma estrutura para poder dar uma aula de qualidade, o aluno aprender uma aula de qualidade e ele ser valorizado também cobrando uma mensalidade justa, mas também que dê para ele viver daquilo ali. E esse projeto a gente iniciou bem no sonho, a gente errou muito, veio acertando, mas melhor do que isso, que a gente conseguiu agregar valores, né? Qual é o ponto mais forte da nossa academia? Nossa academia, famílias treinam lá. A gente tem pai, mãe, filho, esposa. Geralmente, quando vai uma pessoa se matricular, ela sempre vai, o resto da família vai Sempre junto. leva. Sempre leva alguém da família. Aí, isso daí tem sido o sucesso do nosso negócio. Vocês disseram que começou com muita dificuldade. Quanto tempo tem já de academia? Eu sei que vocês começaram em um local e já estão em outro, Isso. né? Você disse que o local degradado e agora está em outro. Quanto tempo tem de
de Academia, equipe, né? hoje De academia. temos E quais fechado- são, e quais são as modalidades que tem lá, né? Perfeito. Hoje temos 1 ano, 1 ano e 4 4 meses. 4 meses. A gente 1 ano e começou. 4 meses. Mas de operação em si, a gente começou Em a operação setembro. em dezembro, né? Não, a operação que eu falo, as aulas em si, a gente começou dia 8 de dezembro. Só que desde setembro a gente já vem nessa batalha. Então a gente levou ali em setembro, outubro, novembro, 3 meses nos organizando. Cara, se eu falar a vocês, esse cara aqui, ele fez assim. A gente já tava conversando, idealizando as ideias, mas muito solto, né? Aí a gente fala. Daí ele na hora ele fala assim, mano, aí botou a ideia já bota em prática, a gente vai ficar aí pra dentro. A gente fala que um é mais emoção, outro é mais razão, né? Mas um completa o Yin outro. Yang. Yin Yang. É, ele chegou pra mim e falou assim, cara, tem um ponto aqui, mandou a foto. Aí eu, pô, cara. Já falei com o velho. Não, já falei com o velho. Eu falei, pô, falou com o velho, quem é o velho? Não, pô, o dono do espaço, não sei o quê. Aí eu, pô, mano, e aí tal? Tem Aí o lá no cartão outro lá. bairro, a gente contando. Ele, velho, já vi aqui o preço, véi, e aí a gente vai alugar, velho. A gente alugou, né? Pegou espaço, sem tatame. Aí foi atrás de tatame. Então, literalmente, foi uma coisa que, de forma direta, a gente não tinha nem fundos para começar. A gente começou literalmente com cartão de crédito. E disposição, né? A gente E- se alinhou. Então, hoje a gente consegue oferecer, além do jiu-jitsu, né? Por sinal, é o carro-chefe, a gente tem 9 aulas semanais de jiu-jitsu para adulto. Então, o adulto lá, ele consegue treinar 9 vezes na semana. A criança ainda, a gente está com um horário de 3 vezes 3 na vezes, semana. porque, né, a criança tem a questão de colégio e tal, então a flexibilidade, apesar de ser uma criança, não é igual de um adulto. Exato. E o adulto ele tem que ter mais horário, porque tem um adulto que trabalha à noite, trabalha de manhã e tal, então a gente ofertou mais horário. Então, se aí o aluno tiver disposição de treinar 9 vezes na semana, ele vai ter treino 9 vezes na semana, tirando os treinos que a gente faz quando tem campeonato. Isso. A mais, a gente oferta também o Muay Thai, né? O boxe. E, como eu falei, é lá um CT de lutas. Então, os professores também estão aí essa câmera. Se o professor estiver disposto, né, a levar o seu serviço para lá, claro, com avaliação, né, regularizado nas federações, com a qualidade do serviço, que é o que a gente tem que trazer para os nossos alunos. Então, pode chegar lá, só conversar com a gente pode ver questão de horário, né? Então, a gente é aberto a esses trabalhos, porque é o que a gente quer. A gente quer trazer um centro de treinamento, a gente quer melhorar as artes marciais, a gente quer trazer um entendimento para a sociedade, a necessidade da luta em Do si, do esporte. esporte de luta Isso. na comunidade. E o que é que acontece, né? A gente quer o nosso aluno treinando o mais tempo possível. Tanto que geralmente quando o aluno ele se matricula para o boxe, a gente já fecha um pacote com ele com Muay Thai, já fecha um pacote com Jiu-Jitsu, porque nossa intenção é que o aluno ele entre, ele não fique só preso na modalidade ou ele quebre aquele paradigma. Que ele tenha, que ele possa conhecer todas as artes marciais e ter uma definição, dizer assim, realmente essa daqui me atrai, ou vou fazer isso. E hoje em dia a gente não trabalha só com lutadores, a gente trabalha com a mãe de família que quer perder peso, com a pessoa que estava com Sim, problema de faz. depressão ali, pô, preciso socializar. E eu vou falar, galera, como a gente costuma falar, a última coisa que a gente espera lá é jiu-jitsu, porque jiu-jitsu vai aprender naturalmente, que eu e Agno a gente se esforça muito, a gente estuda, a gente é o tempo todo tentando buscar trazer uma metodologia para o aluno. O que a gente vem agregando mais é valores, né? Quando a gente fala da criação do CT, a gente não pode esquecer de forma nenhuma os primeiros alunos ali Sim, que com acreditaram, certeza. né? Um Pioneiros, dos cara que eu pioneiros. gosto sempre de falar é Flávio, que hoje em dia é nosso Sim. faixa azul, né? Flávio, eu comentei com ele na empresa, falei abertamente, ele, rapaz, quero treinar com você. Quando a gente inaugurou o CT, o cara saiu lá de Itapuã, fechou a matrícula. E ele fez mais do que isso aí, porque o cara é louco. O cara não fechou a matrícula, o cara fechou o trimestre. Ele apostou em algo Ele acreditou, ele acreditou e falou, foi que a nem gente tava indo, a gente feito, tava. ele fechou o trimestre. Depois ele ainda trouxe a esposa. E só fecha em semestre. Então a gente vê que quando o aluno ele fecha projetos mais longos, é que ele sabe que
Tem a vai confiança andar. na gente, né, irmão? Tem a confiança que vai andar como o Flávio, aí a gente teve vários outros aí que também Se for veio citar do Algonquin. nomes Se a gente for aqui, citar, a gente vai ser Eu desleal, mas lembro, tem. eu lembro de Brenda, Brenda, a Brendinha, Tem a Cara, ó, eu vou Denise puxar aqui também. por alto. Brenda dá Rebeca. uma pedra na mochila. Hércules, Brenda, Igor, Flávio, Lisboa, Igor, Rebeca, eu fui na segunda Francisco. semana. segunda semana chegou Segunda David aí semana já também. chegou Mas eu David. fui na segunda semana porque teve uma pessoa que esqueceu de me avisar que ia começar na semana anterior. Não, isso daí pô. você sabe quem é. É, aí eu entro lá, ele me avisa Teve depois. Herbert. E outra coisa, Herbert, isso, eu ainda Herbert. ganhei a rifa. Foi, rapaz. Não, pra vocês verem, galera, a gente fazia rifa, tava fazendo rifa pra poder ajudar no material, não vou nem dizer pra comprar tatu, no material da reforma, meu irmão, que só de pintura a gente pintou o local umas 5 vezes. E a tinta, a parede era tão ruim que a tinta nem Nem pegava. pegava. Eu me Que lembro de um legal, treino, velho. eu me lembro de um treino lá, que eu não me lembro com quem que eu tava fazendo o rolo, eu sei que eu vou ir do lado de fora do. Não, Não, na rua. Na rua. Não, e no dia da inauguração? Quem pode ir, né? o máximo do espaço era tão grande que a gente começava a rolar no tatame, terminava no banheiro, terminava do lado de Terminava na fora, na rua. Mas é isso, galera. E é bom frisar que eu e Agnes, a gente tinha pensando em começar dentro de uma academia de musculação. Porque a maioria das equipes de jiu-jitsu, o anexo de jiu-jitsu, é só você comprar umas placas de tatame, Ah, vem botar comprar, dentro né? de. Nem comprar, fazer uma parceria com o dono da parceria com o dono academia da academia. e colocar. Mas o que foi que a gente quer? Rapaz, a gente precisa de uma área exclusiva para luta, que o aluno ele chegue aqui e ele tenha uma imersão, que ele respire arte marcial. E dentro de uma academia quebra muito isso aí. A gente sabe que a academia ela tem uma barreira ali preconceituosa. Tem pessoa que não se sente bem dentro de uma academia. Muita gente passando, né? A realidade que você tá ali, Isso. a exposição, muita gente não se sente bem. Exposição, exatamente. Então, até em questão mais disso, a galera se sente mais retraída. Acredito que essa é uma das dificuldades. Agora, Danilo, você disse que tem mais ou menos 10 anos de jiu-jitsu, então meus cálculos do meu então tá errado, que eu entrei quase um ano antes de você, então eu já vou fazer 11, né? Se você já tem 10. Né? Então, o microfone. quanto... Baixa. Eu tô É assim, falando ó, o meu cálculo que tá errado, eu tinha né? tido um primeiro contato, mas só que não... Não, mas se eu terminar minha pergunta, mas termine o que você estava falando, mas me diga também, desde quando você começou a dar aula, desde que faixa e quanto tempo você tem que já dar aula de jiu-jitsu, para mostrar isso, Eu né, tive o pras primeiro pessoas. contato na academia que eu até tentei, mas não foi interessante porque a metodologia lá e os caras me espancou, velho. Normal. Os caras me espancou Naquela época. de uma forma que eu entrei dentro do carro e fiquei 1 hora pensando na vida, me sentindo nada. Aí, quando eu comecei a trabalhar na antiga empresa que eu fazia parte, lá tem uma parte que a gente precisa praticar a defesa pessoal, né? E eu passei muitos anos trabalhando na área de segurança e eu sempre trabalhei armado. Aí, poxa, velho, agora eu vou para um nicho de trabalho onde eu não utilizo mais a arma de fogo. E se tiver uma situação, como é que eu vou fazer? Rapaz, eu vou ter que focar no esporte. Aí eu entrei lá na academia que você treinava. E acredite, depois dali eu não parei para mais nada. Passei por 4 cirurgias no joelho. Eu só passava só o tempo mesmo de sair do hospital. Quem me conhece sabe, já voltava pro tatame de novo. Depois que eu comecei a treinar, eu não parei mais. E você falou como é que eu comecei a dar aula, né? Quanto tempo tem, qual faixa? Eu comecei a puxar treino, não vou nem dizer da aula, porque dar aula é algo que tem muita responsabilidade, galera. Às vezes a galera confunde muito puxar treino com dar aula. Como é que eu ainda não sabia os fundamentos técnicos, a base, os pilares, eu posso chegar aqui e dizer assim, não, eu dava aula desde a faixa azul? Não, errado. Eu replicava algumas coisas que eu via que o professor falava e trazia ao que me deixava mais confortável. Então, eu puxava treino. Só que eu sempre fui um cara muito competitivo, gostava de trocar porrada mesmo, ainda gosto. E a galera gostava dessa pegada um pouquinho mais pra frente. Então, eu comecei na faixa azul e tinha vezes que eu puxava até 3 treinos na noite ali, saía do trabalho e aprendi muito no tempo lá da pandemia. Foi o momento que eu tive a maior escola, que eu saía do trabalho, ia lá pra Itinga treinar com o Agno, com a galera lá, fazer o treino clandestino. Privado, Privado. pessoal. E, Agradecer rapidinho a Ala, meu irmão. Tamo junto sempre, irmão. Ala Trindade. E ótimo, cara, ótimo. Mas era gordo, privado, tá era gordo. privados, tendo privados A na gente fazia esse pandemia. treino privado, aí voltava e colocava aquilo que eu aprendia lá na academia, né? E acabava acelerando um pouquinho. Aí, quando eu passei para faixa roxa,
que eu comecei a treinar nas MT, assim que eu peguei a faixa roxa, em setembro, em agosto, em setembro eu comecei nas MT. Assim que eu peguei a faixa roxa, eu me desvinculei da outra academia, né? E quando eu cheguei, eu lembro que eu conversei lá com o Sensei Lúcio, falei, professor, eu não tenho nível de roxa. Eu recebi a roxa, agradeço, mas caso for da sua vontade, você pode tomar faixa aí que eu não tenho problema nenhum, eu não tenho vaidade com faixa. Ele falou, rapaz, fique tranquilo, você vai pegar o nível. Fui espancado duramente, até... Ele vai pancar, mas de uma forma fantasiosa. Não, Também, minha visita lá também. também. Jiu-jitsu é isso aí, pô. No primeiro dia, Seja bem-vindo. eu lá na DMT, né? Aí quando chegou, me botaram o Thiago, né? Thiago Animal. Hoje em dia, Thiago vira e mexe, é faixa marrom, vai lá treinar com a gente. Aí quando eu olhei, eu forte, Thiago secão, cheio de quina, eu falei assim, rapaz, eu vou passar o carro nesse bicho. E novo na academia, faixa roxa, é, primeira mudança de academia, Thiago faixa azul, acho que tinha 3 graus na faixa, eu era 2. Meu irmão, quando começou o rola, Thiago veio parecendo que eu era um prato de comida, meu. Me deu um atropelo e me finalizou na chave de braço, negão, que, rapaz, quase quebrou meu braço. Aí o professor, rapaz, bora de novo, trocou porrada. Eu fui, peguei ele no Ezequiel, lembro até hoje, porque todas as finalizações eu gravo. Aí o porra, 1-1, não vou pra casa no zero. Aí quando eu cheguei em casa, fui mandar um áudio pra Agna. Aí, rapaz, como é que foi? Eu fui, gravei um áudio. Rapaz, me botaram lá com um seco miserável, lá cheio de quina. O miserável instalou meu braço, mas eu peguei o pescoço dele e apertei, irmão. Apertei com raiva, achando que aqui tem otário. Na hora de eu mandar, em vez de eu mandar pra Agna, eu mandei pro grupo da academia. Rapaz, aí quando eu vejo, tá a Dona Cris, né? Dona Cris treinando com a gente. Dan, eu acho que você mandou o áudio errado. Eu, por quê? Você botou um áudio lá, escolhendo o Thiago lá no grupo da academia. Eu, rapaz, pô, no primeiro dia, velho, eu fui lá correndo, aí quando eu vi, pô, uma galera visualizou, mas tomara que não tenham absorvido, né? Que não tenham levado pro coração. O massa da academia é isso, que ninguém comenta nada, mas eu senti no rola a diferença. Eu senti a diferença no treino, mano. Um abraço pra Cris aí, uma faixa roxa também. Marrom Começou- agora. Marrom agora? Marrom, Massa. Tá à Marrom. frente da Começou com turma a feminina. gente também. Eu vi Cris começar. Ela dizia, não, eu só faço jiu-jitsu só pra nada, já tenho a idade. O meu jiu-jitsu só pra isso, eu não quero passar pra faixa azul, já dar a faixa marrom aí. Um abraço, Cris aí. Como muitos, né, que eu vi, como o Danilo, que hoje tá na faixa preta, que eu vi começar também. Agora, lá na academia tem uma modalidade que eu aprecio muito. Eu só não tenho coragem de fazer, na moral, sério mesmo. Porque eu já tô velho, 42 anos, não tenho É não dá pra mesmo? fazer Parece aquilo ali. não, Não. velho. Tá E bem. outra coisa, viu, eu sou magricelo, velho. Não dá pra fazer aquilo ali, não. Se eu for fazer aquela modalidade ali, eu vou sumir. Né? Fale um pouco, Danilo. Eu sempre esqueço o nome. Né? Eu sempre vou para Deve às ser o 18 horas. Funcional Fight, é? E isso, Funcional Fight. Eu sou fanático por essa modalidade. Fala um pouco sobre ela. Pronto, massa. O Funcional Fight, ele surgiu primeiro com a ideia de Agno, que era o Cross Combat, que é um treino mais de cross, voltado ali a algumas modalidades ali de arte marcial. Aí, como o Cross Combat a galera não tem tanto entendimento do nome, a gente trouxe como Trocou o nome, trocou né? o nome Funcional Fight com a mesma Funcional. É a mesma mesma funcionalidade. ideia, porém, com quando você muda a nomenclatura, acaba a galera entendendo de forma melhor. Com Quando uma você tá, adesão maior. então, E qual é a proposta do funcional? A gente vai fazer um treino funcional mesmo, voltado ali àquele funcionalzão, só que a gente traz mais coisas voltadas, algumas coisas de academia ali, treino de perna, treino de braço ali dentro das etapas ali que o aluno vai passando. E em certo momento ele vai fazer aquela modalidade do boxe, alguns movimentos do Muay Thai, combinado com o movimento de funcional. Por exemplo, ele faz uma manopla e faz sessão de agachamento, sessão de burpee, corda. Então, o treino, qual a intenção da gente? É que o treino ele seja mais dinâmico possível, que o aluno não pare. É 1 hora intensa para a gente ter uma aceleração catabólica, né? Você que é metabólica. metabólica ali, onde ele tem uma intensidade ali muscular, aí ele vai ganhar tanto em condicionamento físico, vai ganhar em qualidade, vai estar aprendendo também uma arte, porque a gente pega o aluno que ele não sabe nada, zero mesmo Vamos da dizer que é modalidade. uma iniciação pra você. A galera Exatamente. tem gente que ainda tem preconceito sobre a arte marcial, né? Isso. A galera pensa que é violência e tal. Então, até você se iniciar na arte marcial, você tem que quebrar determinadas barreiras. Isso. O Funcional Fight, ele literalmente, ele, né, tem
vários métodos criados aí em todo o Brasil. A gente tem o nosso método, né? Claro. Eu falo que não é nada copiado, é simplesmente modificado. A gente vai aprendendo, vai estudando. Até por conta dos alunos, né? Em questão de alunos, a gente tem aluno de idades, Criança, idosos, com deficiente. determinadas limitações que a gente consegue incrementar. Então, quando a gente vai planejar aula, né, quando vai planejar aula, a gente toca um papo, a gente traz movimentos que todo mundo se sinta Confortável. confortável em realizar. E também, não é que a frustração ela faz parte, né? Exato. A gente não tem que adaptar tudo, mas a gente traz que a pessoa se sinta bem e até que aquela dificuldade que ela tenha naquele determinado momento, vamos lá, o burpee, né? Tem uma dificuldade de fazer o burpee, a gente vai adaptando, mas a meta é ele chegar ao burpee de forma tradicional. É isso. Então, é um objetivo, são criados objetivos dentro daquele. Então, cada um tem sua limitação, consegue chegar na sua limitação, consegue chegar na sua evolução de forma individual. E a questão que eu falo que quebra o paradigma com a arte marcial, porque no meio daquela brincadeira, que eu falo brincadeira porque é divertido, a aula é muito massa, você aprende a dar um jab direto, um chute, uma joelhada, movimentos que são de artes marciais que talvez, se não fosse dessa maneira, você nunca teria contato, principalmente pela faixa etária de idade que a gente É trabalha, bem a diverso. maioria é mulheres, e ali na 25 mais, 30 mais, a gente sabe que a mulher ainda tem esse preconceito, né, sobre artes marciais. Sinal hoje, galera, vai ter um aulão em defesa pessoal lá, exclusivo para mulheres às 19 horas, viu? Aberto Então, aí. aberto ao público. Não vai pagar nada para aprender a se Só defender chegar hoje. lá. Então Danilo tá planejando, a gente tá planejando aqui uma aula muito dinâmica, massa e contundente, né? Literalmente, Que né, aprenda. aquele migué, né, que a gente fala. Não, realmente aprender num básico, claro que em uma primeira aula você não vai sair lá MacGyver, mas a gente sim realmente conseguir se defender. Então a ideia é mais essa, o Funcional Fight, ele vem com essa ideia De agregar isso de aí. E o agregar. massa é que o Funcional Fight tem um dos alunos do Jiu-Jitsu lá, né? Um jovem, Pedrinho, que tá lá, sempre tá lá ajudando. Bem lembrado. Não, a galera, velho, a gente for fazendo falar, lá. nossos alunos é massa, velho. Nossos alunos é a parte. O que a gente precisa, São bem solícitos. todos. Eu precisei essa semana de uma furadeira pra montar as coisas, a mulher inventou de montar as coisas de casa, né? Aí chegou uma mesa aí, né? Aí pedi, cara, veio gente no meu privado, então a gente fica muito feliz porque é literalmente o que a gente quer, né? É trazer a questão literalmente daquela comunidade fechada, né? Aquela comunidade fechada que eu falo, mais unida, né? Que um precise e o outro saiba. No momento. Pô, é muito massa aí. Isso que pra mim é a questão é a filosofia do jiu-jitsu. Se o jiu-jitsu você vê o cara com a orelha estourada, né? Ou o cara faz jiu-jitsu e já é seu amigo, você nem conhece o cara. O cara você não sabe nem o nome do cara. Então, e trazer um pouco mais disso para as outras artes marciais, trazer isso pro CT. É a nossa essência, né? Agno, ele falou um pouquinho ali do Funcional Fight, falou do ambiente. E o diferencial da nossa academia, hoje em dia, a maior parte das pessoas que procuram saber sobre a ADL no nosso Instagram, que é nosso canal oficial de comunicação, são mulheres. De 10 que entram em contato, 8 são mulheres, né? Que a gente vê que as mulheres hoje em dia elas estão buscando um espaço onde ela possa aprender uma defesa pessoal, onde ela possa aprender a se proteger. E muitas têm medo porque quando fala de uma academia de luta, passa aquela Antiga, né? mística antiga, Aquela né? mística Que é um antiga. local de porrada, de violência, de pessoas Na verdade, é um- grosseiras. Falta de respeito, E né? É um também um local estigma, de né? Que homem, né? ficou, né? Um local É de um ambiente homem. Quebra essa masculino, coisa, né? é um ambiente Hoje muito a gente masculino. E quem vai lá na academia, isso aí quebra totalmente isso daí. A galera vê que é um local receptivo, onde a primeira coisa que a gente respeita são os limites de cada um. Cada aluno a gente tem um limite. E a gente sabe, o único que vai quebrar a barreira do limite dele é ele mesmo. A gente tá ali só para sempre incentivar, apoiar, né? para Mas apoiar. Mas ele sabe até onde ele vai. O que é que a gente fala? A gente acredita no seu potencial para você ir. Hoje em dia a gente está com a turma de boxe. A turma de boxe aí com o mestre Raildo. Um dos melhores pesos pesados da Bahia aí. 4 graus na faixa branca. O Raildo, faixa branca, 4 graus, velho. o sabor, Sabor faixa azul. Tá quase um faixa azul, mas não é ainda, viu? sabor. Ainda não é, viu? Você Moura, continua dando um traquejo nele aí, viu? Por favor. E Raildo é um cara que, como o Raildo ele dá aula na espinha ali, ele sabe como é que funciona as diferentes características de público, né? Quando a gente acerta, fecha com o professor, qual é a primeira coisa que a gente conversa com o professor? Alguns serão atletas
e outros serão apenas entusiastas. E a gente tem que saber o limite de cada um. Eu sei que tem aquele cara que eu vou treinar ele para ele subir no ringue e sair na porrada. E eu sei que tem pessoa que vem aqui depois de um dia de cansativo e só quer extravasar, quer dar uma porrada no saco, que quer chutar, Quer resenhar, né? quer resenhar. E dentro Ou quer disso, sair da depressão, né? quer sair Que da também depressão, ajuda muito isso, né? socializando. Se Porque socializando. a gente tem pessoas que não falam nada fora da academia, mas dentro do Vários jiu-jitsu, de exemplos, outros, né, irmão? estão dando Vários, risada, vários tá exemplos. conversando, tá se comunicando. Aí quando termina, o cara se fecha todo e sai. E você olha assim, rapaz. E não pode deixar de lembrar também que a gente tem o Muay Thai hoje em dia, que nosso espaço é um espaço que, vamos dizer que como a gente loca para prestação de serviço. E uma das modalidades que presta serviço lá pra gente hoje em dia é o Muay Thai, lá com É o Muay Thai e o boxe, Mestre né? Coringa, o boxe e Scott, que é aluno do Mestre Coringa, que tem feito um trabalho também É, o menino é maravilhoso, menino bom. Tanto que a turma de tarde, galera, é a turma das 4h30, dia de terça e quinta-feira, são 12 mulheres e apenas 2 homens. bom. O Muay Thai, viu? Do Muay Thai, galera. Quem diria isso daí? 12 mulheres treinando Muay Thai. Então, diga aí os horários do boxe, do Muay Thai e do Jiu-Jitsu. Pronto. E aí a E gente do nem Funcional falou, Fight. Funcional, a gente Funcional nem falou da Fight. turma Kids, que hoje em É. dia é a maior, A turma aqui, é a maior nossa, turma Kids de Caiazeiras é a gente. tem 3 turmas, né? Tem 3 turmas. Sim. A gente, qual foi a expertise que a gente pegou? A gente separou por idade. Por que por idade, Águia? É a questão do desenvolvimento das crianças, né? Quando É chega ali, é diferente. muito diferente. Às vezes você pega uma criança de 7 anos, falando, né? Claro que tem seus individualidade biológica, mas num padrão, né? Que aí tem de estudo. Quando chega a 7, uma criança de 7, ela é totalmente diferente da de 6, em entendimento, né? Então a gente fez um parâmetro de separar em três etapas de idade. Então, de 4 às 6 anos, que é às 16 horas. De 7 às 11. De 7 anos a 11 11 anos, né? anos. 10 anos ali e tal. Às 17 horas e às 19 horas são o infantil do juvenil, que é 12 até os 14. O que a gente faz 19 horas, né? A gente entende que tem muita criança que ela estuda de tarde É, e ela tem uma dificuldade no a gente fala que horário é os para chegar. mascotes, É né? os mascotes, ele não consegue chegar no horário das 5 horas, não consegue atender o horário das 4 horas. E às vezes de manhã tá fazendo banca, Horário da manhã reforço. também agora a gente tem, né? Horário da manhã. Das 9 horas da manhã, dia de terça e quinta. Isso. Galera, Criança de 4 a 7 há anos 7 com anos. o Christian, que é um faixa azul nosso que tá estudando. Tanto que quando o Christian, toda vez antes Não, de o Christian Christian iniciar as aulas, ele manda o o plano de aula da gente pra todo, gente aprovar. ele já tem um plano de aula semanal, né? Ele já tem manda um pro plano de aula semanal. semanal. E aí ele traz muito disso. É. Cara, é nosso lema lá. Eu falo direto, não adianta você ser faixa azul, roxa, marrom, preta, É. e não saber o que você está fazendo além da arte marcial. Porque se você chegar ali para um aluno de 6 anos e ensinar ele um mata-leão, 6 mais 7 anos, ensinar um mata-leão e não Exato. explicar a ele que aquilo pode vir causar, né, literalmente um trauma, ele vai fazer de maneira aleatória, né? Então, temos que ter essa consciência de ensinar, e quando a gente passa para os adultos, né? Os graduados, azuis, roxas, roxa principalmente, a gente pega muito no pé em roxa. David mesmo é um exemplo lá, quando chega aluno novo, a gente pede o auxílio de David, aí fala, pô, cara, David, eu falo que David é o nosso macete em questão de aluno novo. Por quê? David, ele é visual, né? Sabe? É. Sente visual. Então, David, ele ensina no tato. Jiu-jitsu é tato. Jiu-jitsu é pegar, é segurar, é saber. Então, esse detalhe de tato, para quem tá iniciando, é até fundamental. melhor do que o visual. Porque o visual engana, né? Quando você toca, quando você faz o jiu-jitsu, você aprende muito através do executar. Então, quando a gente divide e separa a questão dos alunos infantis e tal, a gente entende que tem um arco do desenvolvimento e cada um vai ter um limite de desenvolvimento naquela idade, entendimento, né? Então, determinados movimentos a gente só ensina a determinada idade. Claro, né? Como o Danilo falou, tem os mascotes, que eu falo que é os mascotes que treinam no horário, né? né? Tem João, Nicolas, né? São só os dois, né? São, Hoje em dia. João, Nicolas. A gente Por sinal, os pais treinam, então, supervisão do pai. Claro que a gente deixa ciente, porque assim, galera, às vezes a mãe chega pra mim, tal, mas um tombo de uma criança de 10 anos e uma de 6
não é a mesma coisa de um tombo de duas crianças de 10, de 4 anos se batendo, de 5 anos, quando vem de lá pra cá. E é um esporte de contato, E tem né? um detalhe, viu, pessoal? Eu e Agnes, a gente se esforça muito, mas muito mesmo, para sempre ter um de nós dois lá na supervisão das aulas, né? Porque a gente entende, né? Por exemplo, eu tenho meus dois filhos, eles são praticantes. Eles são alunos da academia também. Então, eu costumo falar, o filho de Agno também, ele treina também na academia, e são tudo idades diferentes. O filho de Agno tem 4, 4 anos. ela Eu tenho uma 7, menina 8, de 8 anos. E o eu outro, 12. meu menino, tem 12. Então, a gente tem filhos em todas as faixas etárias de idade que a gente atende. Então, a gente já sabe a particularidade daquele público. E cada criança é um mundo. Então, ontem mesmo a gente estava no tatame. O tatame ontem tinham 23 crianças de idades variadas, com comportamentos diferentes. E a gente tem que chamar todas pelo nome, tem criança. Não esqueci o nome. Foi- Ó, é, Thales e Jonas, não esqueço mais não, viu? é, Thales e Jonas, porque eu tinha esquecido ontem. Você né? sabe como é o sensei, né? E, Mas já e, e gravei, viu? qual é a onda da criança? A criança, a qualquer momento ali, a gente tem que estar sempre inovando para ser estimulante para a criança. Porque da mesma forma que aquele ambiente está legal para a criança, qualquer coisa, uma Desfoca. frustração, a criança ela pode chegar para o pai e dizer assim: eu não quero mais ir para o jiu-jitsu porque teve algo que eu não consegui fazer, eu não me senti bem. Então a gente trabalha todos os dias dessa forma, tanto na comunicação, que é uma comunicação clara, tanto na parte da disciplina. Aí tem dia que a gente tem que mesmo, aí o pai, poxa, hoje botou brincadeira, tem dia que a gente tem que botar brincadeira E a voltada brincadeira é ali, lúdica, galera. A lúdica para gente usa a criança, brincadeira, mas tipo, de vou dar um forma exemplo, cabo de guerra. Cabo de guerra ali a criança está fortalecendo. braço, pegada, Pegadas, né? Questão de justiça, a gente sabe que. trabalho em Então, equipe, todos os trabalhos que a gente. Claro, né? Tem uns que é distrair, né? Eu distrair faço, mesmo, eu boto a cabra cega lá e aí a é. galera com o bastão, mas a maioria, principalmente quando é aqueles treinos lúdicos antes da aula em si, é literalmente para a criança se sentir confortável no ambiente, né? Então repete aí os horários do infantil. Antes de repetir aqui, o pau tá quebrando no chat do Instagram. Rebeca, você deve 10 apoios aí para o faixa marrom, viu? Qual Faixa. foi aí, rapaz? No Instagram. Alan mandou pagar 10 quando chegar na academia hoje. Paga os 10, viu? Ficar devendo. Horário infantil, terça e quinta-feira, 9 horas da manhã. Professor Christian, com a supervisão do Sensei Agno, a minha supervisão. Crianças de 4 a 7 anos de idade, beleza? Quem tiver interesse, dúvida, a gente sempre libera uma aula experimental para o pai, ele conhecer antes, saber ali como é que funciona o ambiente. É interessante. Crianças de 4 anos, de 3, a gente. 3 anos, galera, é se for completar 4 anos no ano 3 vigente. anos e 6 meses. Porque No ano esse arco vigente. de 3 anos para Isso. 4 anos, Tem esses uma 1 ano, diferença. tem muita coisa que a criança ainda tem que ir se Isso. adaptando. Então, às vezes, eu entendo. Chegou lá um pai que ele ficou apaixonado, o filho dele com 2 anos, Muito né? novinho. Aí, Poxa, cara, muito massa. Fiquei é, super alegre dele ter confiança, porque eu lhe digo, eu tenho um filho e eu não boto em qualquer lugar, meu irmão. Fui botar meu filho no colégio, então já fui, olhei e tal. Então eu entendo a confiança que a gente traz, né, para os pais, isso é muito massa. Eu fico muito alegre com isso, né? Mostrar que eu e Danilo tem essa personalidade de trazer um ambiente seguro, né? Os pais olhar, chega lá, tem pai que já deixa o filho e aí sai, volta para pegar, a gente se sente muito alegre feliz, com né? isso, né? Por vocês terem essa confiança. Mas é mais a situação, literalmente, como eu falei, é um esporte de contato que, né, a gente tem que avaliar. Às vezes tem criança de 3 anos que são, né, um porte maior tal. Aí vem a questão de desenvolvimento, né? Cognitivo tal, que aí cada um tem são. Então, 3 anos e meio, a gente avalia, 4 anos, a gente já aceita. E qual é o Beleza? diferencial, velho? A gente vê que as crianças de lá da academia respiram jiu-jitsu, velho. É, velho. As crianças lá respiram, os meninos gostam de falar de jiu-jitsu, assistem vídeo de jiu-jitsu. Tem criança que já criou Instagram e botou BJJ lá. BJJ. A gente tem aluno mesmo novo que, com medo de jiu-jitsu, chegou para conhecer. Quando chegou, você tá vendo o menino no treino o dia todo na academia treinando. E os pais, a gente vê a felicidade do pai, porque o esporte, galera, o esporte ele é uma bússola na vida de um jovem, né? A gente sabe que hoje em dia nossos jovens eles estão tendo ali aquele direcionamento ali, ainda mais a gente que mora em bairro de periferia. E bairro de periferia não tem tantas opções assim para um jovem hoje em dia. Então, quando a gente vê que o jovem ele se interessa ali pelo esporte, e eu vou dar uma dica para os pais, viu? A educação, cada um sabe a forma de educar o filho, mas isso aí eu tenho que conversar com alguns pais. Quando eu coloco como punição para o meu filho
que ele, ó, você não vai pro jiu-jitsu hoje como sua punição, eu não tô punindo ele. Às vezes eu tô incentivando. Porque ali, aquele momento que ele não tá treinando, porque lá, querendo ou não, ele pode gostar, mas ele tá fazendo um treino E físico. outra, principalmente Ele se tá for, né, Isso. a gente, galera, eu falo que a educação, tem a educação familiar e tem a educação que a gente vai direcionar, a gente é a parte externa do mundo. Isso. E eu particularmente, né, eu falo até com meu filho, a forma que eu trato meu filho às vezes, nunca trataria um aluno que é meu filho, mano. Então, eu sei o que é bom pra ele, sei o que é ruim. Então, algumas tratativas a gente não tem como entrar e tratar, né? Somos professores e ali no tatame ele deve respeito perante o nosso. Eu não tenho que falar de nenhum aluno no tatame, né? Porque todo aluno respeita. E se não respeitar, claro, Tem a gente parte da tem a nossa disciplina, tratativa, tem tem, conversas pais. mas tem a parte de disciplina, tem a parte de ser seguida. Então o pai, quando ele acaba tirando, quando ele passa pra gente uma situação que o A gente não aluno, vai a gente envolver, tem as né, nossas mas- tratativas que vai sim Vai corrigir. corrigir, né? Então se ele gosta de algo e você tira, né? Entendo que talvez mude, mas hoje em dia a mente das crianças está totalmente diferente. Antigamente, né, tirava, pô, eu vou votar, senão hoje em dia ele, tô nem aí, hoje tá bem Às isso. vezes é até com uma ferramenta do aluno querer voltar mais. Tira a tela. Tira a tela. Tira a tela. Tira a tela. Não jiu-jitsu. Galera, não tirem o esporte, porque lá É quando isso, chegar, qualquer ele esporte, vai né? A gente não ficar fala só uma do jiu-jitsu, hora, não, qualquer esporte. Qualquer esporte. Pode ser xadrez. A gente sabe que a criança gosta de tudo, porque a gente, como pai, tem que ser principal incentivador mesmo. Já fiquei em casa já com Enzo e Eloá arretado. E quando eu tô. Aí que eles vão treinar mesmo. Quando chega lá no treino, eu tiro o couro. Eu vou só dar uma mensagenzinha no chat aqui, se vocês me permitirem, rapidinho, né? Na verdade, eu ia te Começar pedir a isso, pergunta, né? abre o... Antes dos horários quer dizer, depois dos horários que vocês falassem, eu ia pedir para ler o chat, né? Então, vai lá, Dani. Eu faço a pergunta. A gente vai ter pergunta para você também, Pega, vou David. passar os horários. Galera, só pra responder Terminou o horário, não passou não. As perguntas A de... novidade é sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira é a Outra, a novidade. gente vai colocar, ó, vou explicar o horário, galera. Então, infantil, jiu-jitsu infantil pela manhã, tem terça e quinta, às 9 horas. À tarde, que é da idade de 4, né? 3 anos e meio a 6 anos, às 16 horas, que é segunda, quarta e sexta. Sexta-feira a gente faz o treino de Nogi, né? Que é uma parte mais recreativa e tal. Então, de 7 a 11, dia de segunda e quarta, às 17 horas. E depois, o último horário, que é 19 horas. Segunda e quarta, sendo que sexta-feira a gente colocou mais um horário infantil. Que é Então, pra defesa sexta-feira, pessoal. isso que é defesa pessoal, questão mais solta, que é sem kimono na aula. E aí tem os dois horários de 16 horas, que é o horário das crianças de 4 a 7 anos, né? A 6 6 anos, 6 anos. E de 5 horas, que é de 7 mais, né? Os teens. Pronto. Vou trazer Horário do aqui. boxe. Horário do boxe e Vamos horário lá, do Muay Thai. horário do boxe. Eu puxo do boxe, você puxa do Muay Thai e do Jiu-Jitsu adulto. Boxe, segunda, quarta, às 18 horas. E sábado, Às 10. às 10 horas da manhã. Beleza? Nossa. Muay Thai, a gente tem terça e quinta-feira, 8 horas da manhã, 16h30. De manhã, CC Coringa. De tarde, professor Scott. E o funcional a gente tem 3 vezes na semana também. Terça, quinta e sexta, às 18 horas. Comigo, ou no dia que eu não tiver com o Agno. E vou trazer aqui um depoimento aqui. A gente tem a mãe de Adulto, Sofia. as aulas de adultos. Galera, é muita adulto eu não aula. preciso Não, nem adulto falar. é- Vocês não vão Você achar vai lá, você vai encontrar em treino. Cajazeiras academia nenhuma, cara. De manhã, né? Deixa eu olhar pra essa câmera. Nenhuma academia Eu mexo vai dar a agora. quantidade de aula que a gente tem. E outra, a gente não tem pausa, cara. A gente não tem pausa pra carnaval, a gente não tem pausa pra ano novo. A gente treina todos os dias. Então, segunda, quarta, Sábado. sexta e sábado, 8 horas da manhã. Segunda e quarta-feira, jiu-jitsu sem kimono. Aula fixa. A maioria da galera tem Noji. muito preconceito com jiu-jitsu Noji. Nossas turmas são cheias. O famoso submission. Submission, Galera. 8 horas. Terça e quinta-feira, 19 horas, turma iniciante. Terça e quinta-feira, 20 horas, turma inter e avançado. E sexta-feira é o treino Babilônia, o treino que a gente tira às O 7h30 Open. da noite, o Open Match. Ao som de
que a gente O bota lá pássaro, o canário. som do canário lá e faz nossa resenha, né, galera? Ai, É o quebrei Toca muito, do Canário. quebrei muito preconceito da galera com o canário. O cara olhava pra mim. E- Sensei, você vai canário? Eu falei, claro, pô, claro que a gente tem que, né? e aula experimental, galera. E aula experimental às Deixa- 19 horas. 19 horas. A 19 horas gente- experimental e 19h30 o Open Match, que é aberto, aberto. todo mundo junto lá e a misturado. pipoca do Visita canário. também, viu? A gente colocava o treino experimental em dias de treino e a gente colocava, às vezes, no dia do Noji, pela pessoa estar sem kimono e se sentir inclusa, né? Só que a gente começou a ver que algumas pessoas que vai fazer experimental, ela fica com vergonha de não saber aquela técnica e às vezes fica um pouco. Aí a gente colocou dia de sexta-feira, 19 horas, a gente tira 30 minutos exclusivo para aquele aluno que tem as dúvidas no jiu-jitsu, para a gente colocar ali a introdução, o início, a parte da base, aí onde a gente vai ter um professor, um faixa preta, exclusivo para aquele aluno ali que quer conhecer, quer tirar as dúvidas de como funciona o jiu-jitsu. A única Mandar um academia que faz isso experimental, particular, Exclusivo. exclusivo Sem é a gente, cobrar, você não vai viu? achar Ó, em lugar agora, nenhum. lembrando, É só marcando, hein? experimental. Marcando. Tem que marcar. A Entre em quantidade, contato no a gente. Instagram ou isso. liga pra Danilo. Cheguei lá do nada, ó. Só não liga pra Danilo meia-noite. Só não liga É, meia-noite. pessoal. Minha noite não tá me chamando. Ó, eu vou falar aqui, ó. Vamos pro. é, pra Dona pergunta. Nete. Dona- Mãe de Sofia, eu vou trazer Dona Nete, porque Sofia, quando chegou lá, tinha muita dificuldade do contato físico. Criança tinha outro contato. Sofia era uma menina extremamente delicada. Até dela fazer o rolamento, ela chorava. Hoje em dia, Sofia passa o carro do passa o guri. carro. Atropela o Não, o guri. menino lá, quando. Sofia, meu filho, segura aí. Outro exemplo também é Dona Bruna, mãe de Luninha, né? Dona Bruna, ela só vinha aqui pra Luna ter aula uma vez na semana. E ela vem de outro bairro, um bairro um pouquinho mais distante. Ela falou, pô, Danilo, a logística complica de eu trazer 2 vezes. Mas Luna, ela se desenvolveu de uma forma tão bacana, que Luna é outra que passa o carro nos gurizinhos lá, que ela menina aumentou demais, os dias de menina, aula velho. de Luna para 2 vezes, né? E ela traz um depoimento que eu acho massa que a gente compartilhar. O jiu-jitsu vem ajudando demais minha filha de 6 aninhos no desenvolvimento da coordenação motora, da disciplina e principalmente da autoconfiança. E quando uma mãe fala isso pra gente, que é professor que a gente pegou do zero, pra gente é a melhor retribuição. O feedback desse daí é maravilhoso, porque a gente vê que a gente tá no caminho correto ali, que através disso aqui a gente já mudou a vida de uma criança. Que ela nunca mais vai ser normal, vai ser como as outras crianças ali, que ela vai ter uma autoconfiança, que ela vai poder ir em qualquer lugar sem ter medo. A gente fala que o jiu-jitsu ele tira o medo do toque. A pessoa vai tocar Tem que tocar, né? e ela não vai Não ter medo, ter medo. que ela sabe se A defender dentro disso. autoconfiança A no jiu-jitsu é muito autoconfiança massa, né, cara? Desenvolve bastante. Então vamos lá, né? Vamos pro chat. Elton, faixa Não, marrom, você vai mandou na- hoje. no Vou lá site. nas perguntas. Deixa eu ver se perguntas. alguém pergunta alguma coisa aqui no chat aqui do Instagram. Era bom no chat do YouTube E primeiro. Pra dar moral ao É. YouTube. A gente tá no YouTube, depois que vai pro. Pronto. Ah, pronto. Agno vai dar uma olhada Aí no você já vai YouTube. aquela caixa que a gente enquanto abriu uma saía- caixa de perguntas, galera. E aí a galera perguntou, já teve coisas que a gente já respondeu aqui. Mas tem umas perguntas lá que eu achei interessante. Então, A gente vai lá na caixinha de pergunta lá. no YouTube, manda pra cá que a gente responde. Eu, se encontrar aqui. Vamos lá. Um Danilo aluno Moreno anônimo. Aluno anônimo. Qual luta teve mais dificuldade? Qual luta teve mais dificuldade em algum campeonato disputado? Ah, ele pergunta aí qual foi a luta mais difícil no campeonato que disputou, né? Então, como você já lutou campeonato, você lutou e eu lutei, cada um Essa responde David uma vai rapidinho. responder. E aí, David? Qual foi a sua? Qual foi a minha mais dificuldade? Hum. Meu primeiro campeonato no Grande Slam do Rio em 2018. Poxa. Já botou. E aí? Ali pra mim foi, sabe por quê? Eu falei até com vergonha de falar da minha federação baiana lá no Atlético que eu fiz lá na Barra. Pô, porque eu tava sem competir 2018 quase todo, e isso foi em novembro de 2018, dificuldade de ir pro Rio de Janeiro, dificuldade de não ter ninguém financeiro, É. quem financiou, abraço a minha prima Darlene, foi uma parte que pagou minha passagem de ida, né, hoje a filha dela também faz jiu-jitsu, que eu falei, né, Sophie, um abraço pra Sophie aí, né, eu até dei um kimono a ela recentemente aí, e pra mim foi esse, né, onde eu fui competir em uma cidade que eu não conhecia, sem treinar direito, dificuldade financeira, uma cidade que eu não conhecia, fica na Barra da Tijuca, um bairro nobre do Rio de Janeiro, tudo caro lá, comida horrível, tive que me alimentar o tempo todo de samba e Burger King, porque o almoço lá e era tá no muito preço certo? ruim, Não, tá mais porque- barato do que o almoço, Cara, a não ser no Rio, a não ser no eu aeroporto. sobrevivo um ano de samba e Burger King de boa.
Fora do. Não, você é maluco, eu tenho que almoçar, rapaz. Comida mesmo, tenho que comer com feijão e farinha, rapaz. Você é louco. Né? E essa dificuldade toda e foi onde eu competi pra caramba. E uma das minhas lutas foi. Eu era o mais leve de todos. E eu fiquei em terceiro lugar lá, tomei porrada mais do que tudo no ginásio. E pra mim foi o que eu mais tive dificuldade. E assim, galera, David é um cara, isso daí que sirva de lição pra maioria que fala, poxa, eu tenho medo de ir pra campeonato. O cara é deficiente visual. Foi lutar um campeonato dificílimo como o Grand Slam nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, onde é o berço do jiu-jitsu no Brasil. E sozinho, né? E sozinho. Então, Eu e quando o meu cara me kimono e fala livre. isso aí, velho, O cara foi. perguntei qual é a sua desculpa. Não tem desculpa, cara. É levantar e outra, o jiu-jitsu é massa. Faça por si mesmo, porque ali quando entra no tatame é você e o cara. Não tem mais professor ali do seu lado, ali, professor, no máximo ele vai gritar, e se você tiver um cara, um hiperfoco, você vai ouvir. Porque na maioria das vezes você nem ouve. E você, Agno? E pra mim, o gritar, pra mim, tá um exemplo. Se eu estiver lutando com alguém, o cara gritar, pega o pescoço dele, não sei quem pega o pescoço dele, eu vou proteger o meu pescoço. Imediatamente. Não, eu falo É, isso ao direto. contrário. Às vezes a gente tá falando, aí o cara, né, o aluno, ele pensa que só todo mundo, o cara tá ouvindo. Você vai falar, o outro cara vai ouvir, vai automaticamente se defender, né? Pra mim, o campeonato, acredite, o campeonato mais complicado, a luta mais complicada que eu tive foi na Azul. Pelo motivo mais da questão emocional, né? Quando eu comecei a treinar, eu apanhei muito, cara. Quem não? Eu comecei a treinar no quartel, né? Então a galera do quartel, mano, era branca, minha cara só andava queimada, cheia de cascão. Aí minha mãe, né, sempre falando, filho, sai disso aí e tal, não sei o quê. E aí, pô, fui pra branca, pitbull, né, mano? Apanhava quando chegava na rua, descontar, né, pros campeonatos. Então na branca eu me dei muito bem no campeonato. E quando eu peguei minha faixa azul, eu senti a diferença literalmente do que é você ser um graduado. Então, os faixa azul, quando eu falo que os branca tem que respeitar, porque a faixa azul não é uma faixa fácil, né? Pra mim é É pior. uma das faixas que eu mais gosto, né? Tenho uma admiração gigante pela azul, porque eu levei até mais tempo na roxa do que na azul. Na azul eu levei 2 anos fechado, mas na roxa eu levei 3, se não me engano, foi. Então na azul foi quando eu saí de uma vibe achando que, eu sou branca, mano, pego qualquer um e fui pra azul, cara. Aí o campeonato, foi o primeiro campeonato que minha mãe foi, eu não sabia. Meu pai sempre foi, rapaz, foi, minha mãe foi, chegou lá de surpresa. Lá na BB ali da Barra, era de dieta da Edson Carvalho. Irmão, e eu lutava, né, meu peso nunca, sempre 101, 102, sempre lutava no pedadíssimo. Aí eu peguei esse cara, cara, o cara me deu, mano, 2 quedas que até hoje eu me pergunto como é que eu caí. E aí o cara fazia o quê? Ele me derrubou a primeira, mandou levantar. Se afastou, mandou o cara judoca. Pilantra. Ô, irmão. Caí a segunda, eu falei, pô, eu não queria levantar mais, velho. Já não queria levantar mais. Ele derrubava e eu levantava. Judô, me lembra até hoje, aluno de Sensei Edson Carvalho, os caras lá, judô é muito forte. O cara, ele não era azul de jiu-jitsu, ele era azul de jiu-jitsu e pô, provavelmente preta, marrom de judô. E o cara, a gente sabe a galera do judô pesada, muito forte. E aí, na hora, ele me jogou, rapaz, pisei de mau jeito, torci o pé. Pô, rapaz, minha mãe já lá de fora caiu. Na realidade, eu fiz um enxame pra parar a luta também, que eu não tava querendo mais tomar queda, né? Mas aí, né, entrou tal, acabou a luta, eu acabei perdendo porque tinha se machucado, aí minha mãe começou a chorar, então ali literalmente foi o entendimento que se realmente eu queria continuar no jiu-jitsu, porque eu vim de uma vibe, né? E quando eu cheguei, já tinha lutado na faixa azul, já tinha ganhado. Então, quando eu cheguei tinha lutado no super pesado, aumentei de peso, fui pro pesadíssimo. Então, quando eu cheguei ali, eu percebi que não é brincadeira. E querendo ou não, o incentivo das pessoas, quando sua mãe, seu pai fala com você, a gente entende que nossos pais querem o melhor, né? Então, naquele momento foi quando literalmente eu liguei a independência e falei um não. Falei, não, vou continuar, né? Hoje minha mãe e meu pai, né? Eles, poxa, me fortaleceu sempre nesse período que eu levei do jiu-jitsu, quando ela entendeu que eu realmente não queria, não ia sair, percebeu que... Então, às vezes, as mães, né, eu falo muito em relação aos alunos infantis, tem medo do filho se machucar, acaba distanciando, né? Não, que tal. Claro que não é para se machucar, não é, mas acredite, vocês têm um poder, os pais têm um poder imenso na autoconfiança de seu filho. E o filho não é tão bom, entendo, mas né, dá uma fortalecida,
Isso aí, meu filho, a próxima ganha. A gente sabe que talvez não. Mas essa palavra, essa confiança que os pais têm nos filhos, ó, isso levanta o drive da gente. Então, essa foi a pior luta, mais difícil pra mim. Foi essa luta aí na Azul, há um tempinho Rapaz, atrás. pra mim, eu logo quando eu peguei a faixa azul, né? Na branca eu não lutei campeonato nenhum. E eu era branca muito ruim. Tá louco? Mano, David que eu diga. O apelido dele era Carreta Bitrem. eu treinava de manhã, 5 horas da manhã, com o David Visual e Gilberto Pilete. Aí, pra segurar a onda, como é que treina com esse cara, David? Não, você é doido. Ali era só segurar o peso e sair do golpe. Não fazia nada. Era só segurar o peso e sair do golpe. Gilberto, quando botava o joelho na barriga, dava epilepsia. Então não tinha muito o que fazer. E David ainda era gaiato. Então, Foi minha casa. Foi quando o David lhe apagou, não foi? não, David, Não, foi- ele- ele me deu uma raspagem. Mas aí, rapaz, eu tinha acabado de pegar azul, fui lutar lá em feira, o brasileiro. Pô, chegou em feira, pá, na categoria ganhei, fui campeão. Eu não quero falar contra quem foi, mas foi contra o dono da padaria em cima, Pão de Açúcar, que eu passei o carro nele. Enfim, tá lá, tá no Mas Instagram, tá em casa, registrado. tá em casa. Tá em casa. Eu levei. Fui campeão da categoria. Aí chegou no absoluto, ganhei a primeira luta, ganhei a segunda, ganhei a terceira. Aí eu, pô, meu irmão, já foi, ganhei 3 lutas seguidas no absoluto. Aí quando chegou, tô vendo lá um faixa azul, meu irmão, gigante. Foi até lutador do UFC, Carlos Boi. O cara, ele não batia, não, velho. Ele trucidava os caras, velho. Papo, e tá eu aqui, rapaz, tomara que o Sequinho ganhe dele, porque se o Sequinho ganhar, vai pra final comigo. O cara, meu irmão, o cara finalizou o cara com o joelho na barriga, velho. Aí chega meu antigo sensei, né? Danilo, velho. FODU. Você vai pegar aquele bicho na final, velho. Rapaz, aquele cara ganha, todos os anos ele ganha. E outra, toda vez que ele ganha, ele ou quebra um braço, ou apaga o cara, lesiona o cara. Eu, porra, Que incentivo. eu é mesmo, sensei, ele. Rapaz, é assim, filhão. Você já chegou na Deixa porrada. final, a sua prata já é garantida, meu irmão. Só fique ligado pra ele não quebrar seu braço. Aí ele assim, eu, porra. Aí eu fui lutar com o cara, velho. Eu já fui já com aquele sentimento de derrota. E o cara, ele deu várias brechas pra eu entrar em queda, pra eu botar meu jogo. E eu, rapaz, eu fiquei com tanto medo do cara que eu fui entrar numa queda. Quando eu puxei, ele se soltou, caiu por cima de mim e ficou lá até o final da luta, abraçando minha cabeça. Ele ganhou por 2 pontos de uma queda que eu mesmo me dei. E um golpe amassando a cabeça. Amassando minha cabeça. Aí eu voltei pra casa tão frustrado que eu olhei assim, rapaz, não era pra eu ter ido na pilha do professor. Tudo bem que é o CC. E o que isso daí me leva, galera? Hoje em dia, eu na cadeira de professor, né? A gente sabe que o professor, ele Tem um poder, né, cara, ele de tem um poder falar muito e... grande em cima do aluno. Eu não minto, vou falar a verdade, vocês sabem, né? O professor, o principal aluno, ele sempre vai esperar, vai Bom. esperar algo do professor. Então, talvez se meu professor ele, naquele momento falasse, Danilo, fecha a porrada, faça o que você mais faz, você é O ignorante. cara é duro, mas eu sou mais você. Você é um cara grosso, vai lá, fecha a porrada nele, pô. Se ele estiver pisando no seu joelho, morda o joelho dele. Véi, eu ia fechar a porrada, ia fechar o mundo, que eu era jagunço, meu irmão. Eu cumpri a missão. Então, pra mim, foi uma luta que foi a pior, que foi de aprendizado. Que também, se eu ganho do cara, ia dizer, pô, ganhei de boi, na faixa azul. Ah, aquele cara do UFC tá aquele lutando, já cara do ganhei pra UFC. ele, já peguei. Agora eu vou fazer uma pergunta, ela não tá aqui na caixinha de pergunta. Agno, estão perguntando aqui qual é seu aluno preferido. Disseram aqui que é Leite. Ó, É porque mora na mesma rua, pô. Leite é da minha rua, né, pô? Então, não é preferido, né? A gente fala que predileto. é diferente. Galera, a resenha. Hoje, o CT em si, eu falo que até os caras mais velhos do que eu, a gente considera como filho, irmão, é uma consideração muito grande. Leite, ultimamente, essa semana mesmo, o Leite, pô, parecia nem meu filho tava igual a Leite, rapaz. Meu filho, quando sai, ele, Carente. papai, pega a camisa, a sandália, vem atrás. Leite já tava esperando na porta dele quando passasse aí. Eu vou com o senhor, aí, tá atrás. Então, é isso, né? Leite Então, posso que ele é botar aqui na caixinha de resposta. Aluno predileto Leite. Não, preferido não, preferido é muito, né? muito isso. Bora pro YouTube agora, bora ver. Eu vou falar meu preferido. Galera, por que esse cara se tornou Ele meu manda preferido? pra mim, aí depois... Não, eu vou falar porque ele se tornou. Eu cheguei do trabalho cansado, pernoitado, 12 horas de PO. Fui rolar com o cara,
foi rolar com o cara na boa. Aquele rola de professor deixando o cara trabalhar. O cara foi e me deu uma guilhotina. Me finalizou. Foi, me Eu sei que finalizou. é. Deixa eu ver, só teve ele de aluno que me finalizou até hoje. Ele e o outro que bebeu a Coca-Cola fiada, que é meu outro preferido. Foi. É. Aí o cara me Coca-Cola. finalizou, aí eu, poxa, muito bom. Espanquei ele, bati. Aí quando chega no outro dia que eu passo, tá ele na rua resenhando com faixa azul. E aí, Sensei, dormiu bem hoje? Dormi, ele, seu pescoço não tá doendo não? Pensei que você tava sonhando comigo. Tá vendo aí? Porra, pronto, você me ativou. Então, hoje em dia ele é meu preferido de bater. Toda vez que eu pego ele, eu espanco e bato muito nele com amor. E ainda dou um beijo no pescoço. Igor, você é meu preferido, viu? E meu predileto é o Wesley. Sumiu 2 meses. Sumiu 2 meses. Quando ele apareceu, Rapaz. atrasada a mensalidade. Tocou na minha mão, me deu um armlock voador. Me E pegou, bebeu a Coca-Cola. me pegou em 4 segundos de rola. Bebeu uma Coca-Cola fiada e sumiu. E aí, velho, você faz o quê com um cara desse? Cara, com a mensalidade atrasada, tava sumido, me dá um armlock voador, pega uma Coca-Cola fiada e vai embora. E some de novo. E some de novo. E nem Então, Igor é meu preferido e o Werner é meu predileto, viu? Rapaz, tem uma história de Igor que é massa. Hiroshi entrou na lista agora porque me fez Não. uma figurinha abraçado na Eu árvore. já falei a vocês que o jiu-jitsu não deixa ser raiz, não. Vamos lá, vamos. Aí, Tem uma galera, história massa a com o gente Igor, tem- velho. Com o tem uma Igor tem uma porrada história de bem perguntas legal. aqui. Você É. perguntou, perguntou outro. O brother perguntou como foi na época de faixa branca, a gente já tá tá falando na aqui já. Nicolas pergunta qual a principal forma que a gente usa para cultivar o respeito entre os alunos, e eu acho que é uma resposta bem rápida, né, Águia? Através do exemplo. Exemplo. O exemplo arrasta. Juan pergunta quais são os benefícios do jiu-jitsu, e eu respondo, mano, o benefício é te ver que você chegou com peso e você já tá com outro peso hoje, trocando porrada com autoconfiança. Juan, Nosso Thierry, nosso Thierry. não tem o que falar. Quanto tempo essa ideia do CT pra gente criar o CT realmente levou pra sair do papel? A gente começou hoje, amanhã a gente alugou de Começou em setembro, dezembro. Não, a ideia já tinha começado há bom tempo, mas botar em prática foi em 2 dias. Começou dia 1º de setembro, dia 2 já tava com o espaço alugado. Tá espaço alugado. A gente tem aqui um Vou fazer aluno uma aqui pergunta que aqui fez... referente a Moreno do boxe. Pô, Moreno é Hoje, coisa boa, Moreno, ele velho. pergunta aqui Pô, se a autodefesa fosse tomada como algo comum cotidiano das pessoas, teríamos os mesmos casos de violência e casos de feminicídio, seria reduzido? Moreno, é assim, perfeito. na verdade, é uma pergunta massa. Quando você, vamos dizer que um marginal, né, um indivíduo, ele sempre vai procurar algo fácil, né? Não quer dizer que, infelizmente, pelo nosso, acho que isso seria mais em questão do governo, educacional, social, né, mudar hoje algumas coisas que a gente vê na sociedade tratada de maneira simples e normal. Então, um exemplo, hoje, antigamente, na minha época, pô, você vê uma pessoa morta, o cara morreu, pô, morreu não sei quem e tal, não sei o quê. Então, hoje em dia, acabou, infelizmente, virando normal. Isso. A ver através das redes sociais, através da mídia em si, quando você assiste coisas que publicam as coisas negativas a todo momento, você acaba normalizando aquilo. Então, acredito, né? Acredito que teria uma diminuição, né? Zerar seria uma questão mais social, nós mudando, trazendo isso, trazendo a tratativas, trazendo as punições corretas e severas, corretas, porque eu falo que tem que ser investigada, ser tratada de forma correta, e severa para aqueles que realmente fizeram esse determinado crime. Então, a autodefesa é simplesmente a mulher não ser exposta a qualquer indivíduo, né? O cara, ele viveu uma mulher com 50 quilos, né? Um ladrão, ele vai roubar ou ele vai fazer algo normalmente vai procurar uma presa fácil, né? Então, a defesa pessoal, ela simplesmente dá um start naquele indivíduo. Ele, poxa, aquela mulher treina jiu-jitsu, né? Ele pode quebrar meu braço. Ou faz boxe, pode me dar um soco. Então, não quer dizer que vai sanar. Como eu falei, infelizmente, isso é algo que tem que ser trabalhado mais profundamente no nosso meio social, nas nossas tratativas, no nosso pensamento, né? E claro que a defesa pessoal
Mitiga, né? Diminui. É Diminui. isso aí, né? Eu acho também que é melhor saber e não precisar E não usar precisar usar do que precisar do usar. que precisar usar e não e saber. Porque, pessoal, defesa pessoal, quando a gente faz defesa pessoal, não é só golpe de jiu-jitsu, não, é muita coisa. São golpes, utensílios que a gente utiliza, né, em uma determinada situação. Vou trazer aqui um exemplo. A pessoa está sendo agredida em casa, uma agressão doméstica, ela está na cozinha. Aí você pensa, só a faca? Não, tem uma panela, dá uma panelada na cabeça. É real. A gente Até fala uma Xuxa, brincando. tá a Xuxa do cabelo. A defesa pessoal é isso, é você se defender do ato que tá vindo contra você. Você vai utilizar tudo que você tiver ao seu redor, essa caneca, esse microfone, um celular. Então a defesa pessoal que a gente traz em relação a isso, da mulher utilizar, é isso. Então hoje à noite vocês vão entender o que vai ser isso. A gente vai trazer um pouco disso aí pra vocês. Bora aí pra galera aí curtir aí, comentar aí. Puxa fazer aí, umas galera. perguntas Curte, aí. comenta, Curte, publica, porque compartilha. esse lugar aqui tá caro. Galera, Jeff ele faz uma pergunta aqui interessante, né? Para quem é mais pesado, qual é o melhor tipo de guarda recomenda focar no início? Especialidade de Agner, é um cara que, pelo peso dele, fazia várias guardas interessantes. Minha opinião, para mim, é guarda fechada. A guarda fechada é uma guarda que você consegue reter Isso. um pouco a ímpeto, força do adversário. Que é Claro muita que ainda tem segura. aquela. Você pega o cara mais largo, né? Então, hoje, a funda mesmo, o Danilo trabalha a funda muito legal. O cara que já tem um tempinho, mas inicialmente, a melhor guarda, né? Uma guarda fechada ou a guarda laço, sabendo trabalhar de forma correta, ela também é muito eficaz. Né? E geralmente o cara pesado, galera, é um cara que tem Isso no muita caso do força nas iniciante, viu, pernas. pessoal? Iniciante. Eu tô falando na questão do cara que tá começando. Ele vai pegar um cara mais forte, então um cara mais forte passar por cima, meu irmão. O cara pesado é um cara que tem muita força nas Muita força pernas, nas então pernas, quando né? ele fecha ali, ele consegue Dá uma desequilibrar alteração bastante. legal. Rapaz, um cara Pergunta aqui do que é YouTube agora. bonitão, velho. Fez uma YouTube, pergunta galera, aqui. galera pergunta no YouTube aí, galera. A galera tá perguntando Galera, mais lá no. Eu achei que não ia dar muita interação no chat, aí eu mesmo fiz uma Ah, sim, pergunta daqui a pra pouco gente eu vou fazer mesmo. mais. Ah, daí, Aí botei a pergunta dele, ele me minha perguntou. pergunta que eu fiz pra gente mesmo. Não foi uma pergunta, foi uma exclamação. Admiro o trabalho de vocês. Já são referência em Na Caiazeira. terceira pessoa. Na terceira pessoa. Eu Eu. exclamei pra gente mesmo. Shakespeare. Como é o nome? Shakespeare. Então, É isso. foi bom ter feito essa pergunta pra gente mesmo, galera. Porque o que é que acontece, né? Você chegar no alto da montanha é difícil, cara. Mas chega. Tem, né? Agora se manter A gente lá. tá no meio do caminho ainda, pessoal. Não chegou ainda não. E a gente, galera, porque a gente conversa todo dia, a parada que a gente quer trazer em Cajazeiras, velho. O legado que a gente pensa em deixar aqui, isso aí não é nada, pô. Isso daí é um espaço com a lona que a gente vem se esforçando para dar o melhor. A gente quer trazer parada pegada a Las Vegas, meu irmão. E outra, E acessível, a galera das outras equipes, outros CTs, que agregam muito. a gente tá aqui, né? Não, a gente tá aqui pra, claro, Não, que o pulo do gato é bem complicado, mas a gente tem colegas que dão um abraço à conexão, CT Conexão. raiz lá de Raiz de plataforma, Salgado, Denivan. A gente toca a galera e a gente não tem, mística não, cara. Não tem milímetro. Se vocês crescem aqui, se a galera cresce, a gente cresce junto, né? Claro que a gente quer sempre manter o nosso patamar, nossa linha, a gente quer ser a linha, né? Claro, a meta é essa, mas é bom ter alguém ali buscando você em relação de a gente concorrência, busca muito essa troca aí. porque a concorrência faz você crescer, cara. E a gente tem a ideia de não se acostumar, porque quando a gente não acha uma concorrência, isso é normal de qualquer meio. Zona de conforto é chato. A gente acha, ficar, né? Então, qual foi a ideia? Como no Danilo, eu falei, mano, a gente vai botar uma coisa diferente, trazer pra comunidade algo que nas outras regiões, né? Na região do centro já se tem, né? Um ambiente que você leve sua família, tem sua família toda, né? Que sua mulher chegue lá e assista e se sinta interessada em treino também, seu filho treine, sua filha. Então, a ideia, a gente não tá aqui pra pagar mística, falar que a galera não tem capacidade. A gente tá aberto a trocar ideia com os outros professores, CTs, né? Referente a isso, não... Sozinho, Eu sou um pouquinho mais fechado, o Danilo é um cara mais aberto. A gente fala que o Danilo parece ser mais fechado, né? Mas o Danilo é mais acessível, assim. Eu sou um pouco mais na minha, mas isso não barrera nada. E jiu-jitsu, cara, arte marcial, como desde o começo que a gente trouxe aqui, é construir ponte, é crescer a arte marcial. Não é crescer Danilo, não é crescer Agno, não é crescer o CT Arte da Luta só. É crescer a arte marcial, crescer o jiu-jitsu em si.
Agora vem uma pergunta minha agora, lá no YouTube. Mentira, não mandei nada, viu? Aqui. Isso é pra galera mandar pergunta no YouTube e curtir, comentar aí. Até botar a palminha mesmo pra dar engajamento, pra gente crescer nisso aí. Eu conheço vocês há um bom tempo, com a Danilo mais tempo do que a Agno. Eu conheci a Agno através de Danilo, porque Danilo espalhou para onde ele trabalhava todo. Eu falei com você aí, rapaz. No Brasil todo. Me abandonou, foi? Na Bahia toda. Na Bahia toda, em Salvador toda, por causa de uma raspagem que eu dei nele. Ele falou, pensei que era finalização. Eu ainda pensei que era beisebol. Ele pensei que foi beisebol. Eu não vou nem te falar a quantidade de vezes que deu vontade de te botar no ônibus errado. Mas, vai para Danilo primeiro, porque começou como é que você foi treinar com uma pessoa com deficiência, especificamente visual, né? E para a Agno ensinar uma pessoa com deficiência visual e no geralzão para os dois, se tem pessoas com deficiência em geral lá na academia e como é passar o treino para essas pessoas. Pronto. Eu sei que lá tem pessoas com deficiência, que eu já percebi, mas ou não tem diagnóstico ou não se sentiu bem ainda de falar. Né? E a gente respeita muito isso. Primeiro, né? A gente foi parceiro de treino desde a Branca. Então, eu nunca te tratei como um cara com deficiência. Eu sempre treinei com você, claro, respeitando. Com certeza, quebrou minha boca várias vezes. Mas sempre, e pra mim, o maior respeito. A Daniela é a Branca, o pessoal nessa época. A maior forma de inclusão que a gente tem com uma pessoa que ela tem uma certa deficiência, primeiro, é respeitar. E segundo, é não colocar uma sobrecarga naquilo que ela já sabe que ela tem. Eu sei que o cara tem uma deficiência visual, eu vou estar o tempo todo, não, eu posso fazer. Não, treinava com ele duro, treinava sério. Então, David, a gente do tempo se conheceu, sempre foi parceiro de treino dessa forma. A última vez que eu rolei com você, ele viu que também a gente treina sério, treina duro pra pegar. Vou dar um exemplo, né? A gente teve a visita aí do Mestre Azul esse dia na academia, que é um cara que é referendado no jiu-jitsu. E eles estavam passando a posição e eles falando o David fazendo a posição, né? Ele mais 2 faixa preta. Aí David chegou no momento e falou com ele, faça em mim pra eu ver como é. O faixa preta olhou assim, né? Ele olhou pra minha cara e eu fiz assim, bota ele pra ver estrelinha, mestre, já que ele não enxerga. Aí, até pra ele se ligar, né? Aí ele, pô, ele não enxerga não, é? Aí me chamou no canto, fiz assim, não, pô, ele não enxerga. Ele, rapaz, e o cara tá fazendo tudo certinho, só com a gente falando. E Fibi assim, irmão, aí é um cara que é um exemplo aí pra nós, é a parte. Ele pega a posição só no ouvir. Então, você é mais do que nunca, você sabe que você é parte integrada lá da academia. Eu e Agno, a gente não tem dificuldade nenhuma de multiplicar o conhecimento do jiu-jitsu pra você, tanto que a gente até passou essa missão de você repassar pra galera mais nova que tá chegando, porque David, ele tem um talento natural, ele replica o que ele ouve. Então é sinal que é uma pessoa que ela tá atenta ao que tá se passando ali. Ele tá lá tá no cantinho. Então, galera, rola com o Mestre Azul, você é louco. Eu tomei uma estrelinha que ficou pra mim, ficar na história da minha vida, aquela estrelinha que ele me deu. Independente da deficiência que a pessoa tiver, velho, se ela não correr atrás, ela vai continuar pra trás, porque tem pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência e não faz mais nada que o cara faz, pô. E não é por mérito meu nem de Agno, né, que ele adaptou a deficiência dele ao esporte que ele faz, que ele ama. E a gente só foi dando caminho ali. A mesma posição que a gente passa para David, a gente passa para uma pessoa sem nenhuma deficiência. E cada um pega de uma forma diferente. Você concorda, David? Com certeza, mas... Tem privilégios? Não. Privilégio não tem nenhum. Não tem. Tem inclusão e respeito. Na verdade, o único privilégio que tem é que às vezes eu quero quebrar o pau com os caras pesados e ele, não, vá com as meninas, pra você ensinar as meninas. Não, na semana, eu ia falar isso agora. Aí ele falou, pô, isso aí. A gente se bateu na rua, ele, pô, isso aí. Eu falei, tá bom, vou lhe botar na laranjada, botei essas pedras. Ele, pô, eu falei, não, você vai rolar até o final, sexta-feira. Foi sexta, não foi aí, David? Foi. Coloquei só. Mas rolei até o final. Não, ali pra mim, tanto que eu falei o que depois? Não, você não ia correr. Lógico, eu falei o que depois? Foi o melhor treino que eu tive. Danilo já completou, né, a questão a gente não tem dificuldade. Claro, né, que quando você chegou, principalmente eu, que não tinha. Te tocava ideia, mas a gente nunca tinha treinado, né, David? Junto. Uhum. Então, como você é um cara à parte, né? A limitação que você tem é uma limitação que acaba não limitando. Como eu falei, você tem um desenvolvimento de tato muito bom. A gente passa a posição poucas vezes
eu repetir a posição de você, e quando eu repito uma vez só, então você consegue absorver, né? Referente aos alunos, né, como você disse, sim, tem alunos que têm determinada dificuldade, mas como eu utilizo muito métodos, né, por ser da educação física, a gente conversa muito, faz do plano de aula, e a gente vai adaptando, eu falo a palavra adaptar, mas não entenda como mudança do treino. Não, Entenda como adaptar é normal. entendimento. Isso, não, mas eu falo assim, às vezes a galera quando fala adaptar, não vou tirar tal exercício, vou botar esse exercício pra fazer. Sim, né? Seria isso, mas no contexto do jiu-jitsu a gente usa muito a questão. Vamos lá, tem criança, eu vou trazer por questão de criança. Tem criança que ela aprende direto. Você fala, ó, vou fazer aqui o movimento, você faz o movimento, ela replica e vai direto. Tem criança que entende melhor na contagem, fazendo por parte. Depois a gente faz tudo. Então, quando você vai dar uma aula, e aí vem a questão das crianças com idade diferente, os adultos a gente é um pouco mais, vamos dizer assim, como posso encontrar uma palavra correta assim, mais dinâmico, né? Mas com criança, você tem que dar o entendimento, o ensinamento, e por que é criança, e por que você está ensinando uma arte marcial, e uma arte que pode machucar. Então você tem que ter uma cadência, você tem que ver quem está fazendo ali com uma forma que pode. Ontem mesmo, no treino das 19, eu estava ensinando a pegar as costas, cair com o mata-leão. Então, tem criança que o cara pegou no pescoço, ela tá ali viajando, esquece de bater, você tem que ver. Então você tem que dar aquela consciência para aqueles que já estão aplicando, para aqueles que estão mais. Então, alguns, né, você vai perceber, em referente à questão de dificuldade, a gente vai adaptando ao treino, à metodologia, trazendo sempre a melhor forma que tudo. Eu falo que minha meta não é ter um cara bom. Minha meta é ter uma linha de atletas, né? Atletas que eu falo porque compete, mas de praticantes de jiu-jitsu lá. A galera que vai lá visitar fala assim, pô, esse cara aqui é duro, tal, isso é massa pra mim. Porque, vamos dizer ali, hoje tem quantos alunos adultos? Infantis, adultos. Adultos, a gente tem adultos só 79. Pronto, 79 aí, vamos dizer que 9 Sejam competitivos. vai pra competir. Mais 70 fecha a porrada. Então isso pra mim é muito interessante porque eu tô trazendo a realidade do jiu-jitsu. Né? O que é o jiu-jitsu? Não é aquela farsa, não é aquela. Chega lá, a gente tem o trabalho, sim, de inclusão, a gente tem, sim, o trabalho de recepção, a pessoa que tá ali passando um momento difícil, mas todos que vão sair de lá, eles vão sair sabendo aplicar um golpe correto, eles vão sair. Tem momentos que eu mesmo dou determinado aperto na galera, chama atenção referente a isso, porque eu falo, vocês estão pagando para aprender jiu-jitsu. Vocês não estão pagando pra sair com a faixa amarrada, botar BJJ, né? BJJ no E Instagram. quando o cara chega pra você, pergunta uma chave de pé, uma chave de braço, você, só sabe armlock. E só sabe falar. A galera... Então a gente pega muito no pé disso. Então hoje, David, por sua forma bem clara, a gente está preparado, claro, né? Existem situações pra recepcionar pessoas que têm alguma limitação. E se a gente não tiver, a gente vai sentar e vai procurar o melhor meio de atender. Porque a gente, Danilo, né? Eu e Danilo, a gente tem a nossa formação, mas hoje o CT ele não é exclusivo, né? Ele é para todo mundo. Por isso que eu fiz essa pergunta, para chegar nesse final aí, ó, que o CT, Arte da Luta, em qualquer modalidade que tem, é aberto para todos. Sim, com certeza. Para todos. Até como você trouxe, né, hoje em dia nosso jiu-jitsu, né, ele tá tendo uma procura muito grande do público feminino. E o que é que acontecia, né? A gente criou uma turma exclusiva feminina. Aí a gente dando aula, só que as meninas, elas participavam do treino feminino e participavam também o treino misto. Aí quando a gente foi conversar com as minhas meninas, não, porque o ambiente ele é tão tranquilo que a gente não se sente desconfortável em treinar com homens, né? Então, hoje em dia, a gente tem... As meninas, elas treinam na turma mista, normal. Mas só que o que é que eu e Agno a gente faz, né? Na hora da parte do combate, a gente dá preferência e colocar sempre para treinarem entre elas ou com pessoas mais graduadas. Por quê, Danilo? Pelo simples fato da diferença de força, de gênero. Biológica, né? Questão biológica, mas. Às vezes o aluno apesar que termina com uma porradeira. O aluno... Tem uns aí, isso é doido. Misericórdia, velho. Arielle.
Débora, Vitória que tá vindo aí, Vitória, Rebeca eu já tá nem vindo digo, legal mas também. Rebeca já tá na. Rebeca é graduada. já graduada. Aquela a outra menina que entrou agora Na recentemente. realidade, as meninas que estão lá hoje. Luísa também. Não, Isso. todas as meninas lá hoje e as meninas também que Foi. deu uma sumida, mal Otávio. E as Tem meninas menina se boa aí, sentem, uma porrada. Alex, alô Alex, as meninas se sentem bem confortáveis porque, como a gente falou, né, a segurança do ambiente. E disso daí também eu vou trazer aqui um detalhe, galera. O público infanto-juvenil, né? Arthur pediu pra perguntar 2 vezes já. Porque Arthur é um menino que ele chegou lá, um menino de quase 1,90 m com 13 anos, que tem um porte físico de um homem. E treina com adulto. Qual foi o maior cuidado que a gente teve? Toda vez que Arthur ia rolar, a gente falava o quê? Arthur só tem 13 anos, viu, galera? Despertar a galera. Cuidado. É igual o Felipe, viu? Igual Felipe tem 12. Felipe só tem 12. Exatamente. A gente vai Tá dando essas despertando. crianças, pá. Felipe é do meu tamanho, pô. A gente sempre vai despertando a atenção dos maiores em cuidar dos menores. Sempre. Independente, a gente fala, os meninos, eles têm tamanho, são meninos fortes. Agora ele tem que se sentir confortável, porque eles ainda não estão com a produção hormonal completa como de um homem. Às vezes o cara... A gente tem Caio, que é um menino aí que eu gosto muito, muito talentoso aí, troca porrada absurda aí. Eu vou dar um exemplo. A família de Davidson. Família de Davidson. Chegou o Davidson na faixa azul pra treinar com a gente. Davidson foi e trouxe Júlia, a sobrinha. Aí todos os dias o pai de Júlia vira e mexe, ia assistir a aula, ficava assistindo. E o cara não falava nada, velho. Ficava só calado observando. Chegou daqui a pouco, ele se matriculou também, matriculou o filho. Aí ficou tio, sobrinho, pai, filho e ainda vai a esposa. O que isso daí leva a gente, rapaz, antes de matricular, ele fez certo, véio. Ele foi observar o local. Ele foi observar se o local era seguro para a família, se era seguro para... Porque, galera, é um investimento. E a gente tem que estar sempre atento na hora da gente fazer o investimento. Eu falo direto, eu vou colocar meu filho no cuidado de uma pessoa que está ensinando uma arte marcial letal. Eu tenho que saber o histórico dessa pessoa. Eu tenho que saber, a gente mesmo tá indo para campeonato agora com meninos iniciantes. E os meninos estão passando o carro, velho. Você fala sobre a idade? A Rebeca mesmo, a Rebeca é nova, a faixa azul. Véio, ela entrou no jiu-jitsu, veio pra cá já graduada, já na faixa branca, mas com graduação. E depois o pai começou a treinar. E hoje também. O pai é faixa azul. E o pai não era nem do jiu-jitsu. Não, ele não gostava, né? Não gostava de jiu-jitsu. Ele acho que ele começou no Muay Thai. Ele veio no Muay Thai. Foi. Muay Thai. Aí abandonou. Olha, a gente tá roubando uma pessoa no Muay Thai. O Muay Thai que caiu lá, hein? O pai, ele só gostava de Muay Thai, não gostava de jiu-jitsu. Não, negócio de agarra. Hoje em dia você entra no Instagram do pai de Rebeca. Francisco BJJ. Abraço. Um bocado de foto, camisa. A gente tem um exemplo também aqui, não vou deixar de citar. Patrick. Patrick, um ogro de força, o cara, velho. O cara, meu irmão, o cara é um rinoceronte, velho. Rola massa, ó. Treino bom, pesado. bacana. Também chegou, foi treinar, o filho também ficou. E aí se a gente for colocar aqui aluno por aluno aqui, galera, a gente vai passar porque cada aluno contribui de uma forma absurda, velho, pra gente aí, velho. Tem alguma pergunta? Tem o bonde da Baixada, o bonde da Baixada. O bonde da Baixada é o bonde dois bondes. Do Heraldo, agora o comando. Tô lá, por lá, galera do Heraldo, tamo aí, viu? Tô amando aquela rua lá, velho, cara. E os meninos da Baixada, os meninos da Baixada aqui, GP. GP, Arraiz, JP, pô, JP. TJ. Fazer uma pergunta aqui rapidinho do Hiroshi. Do YouTube, até pra questão de alinhar, né? André, né, perguntando, não sei qual seria a habilidade mais importante para iniciar e desenvolver no jiu-jitsu. Primeira coisa, né, cara, é você ter a querência, né? Eu falo a querência é você querer. Só que a questão, né, do cardio respiratório é muito importante no jiu-jitsu, que você só desenvolve só no jiu-jitsu. Então, às vezes o cara é um corredor, né, o cara faz meia maratona, mas vai pro jiu-jitsu e o gás atrapalha. Então, hoje é uma habilidade que seria, até para você conseguir treinar mais, seria mais isso, não seria nem uma primordial, que quando a galera começa, literalmente não tem, que seria o cardiorrespiratório direcionado para o jiu-jitsu. Só que para você ter um cardiorrespiratório bom para o jiu-jitsu, você tem que treinar jiu-jitsu. Então, assim, né, de forma bem clara, uma habilidade seria massa se o cara já viesse com um cardiorrespiratório, porque ele conseguiria treinar mais, né, a recuperação dele seria mais rápida. E querer, cara. Acredito que você
quando quer algo no jiu-jitsu, eu falo que o jiu-jitsu é o esporte, é a arte marcial mais fácil. Não tem. Ela é justa. Se você treina, você evolui. Se você para de treinar, você para de evoluir. Então, você pega um cara um preta, né, que tá sem treinar um período, e pega um azul aí, não nem botar um roxo, vou botar um azul treinado mesmo. Cara, Mica Galvão, né? Pegou aí, então, e outra, não, a galera pensa que o preto que ele pegou foi um preta, não, foi um preto que competia, treinava. Então, o jiu-jitsu, ele é muito justo. É um esporte que ele é justo, que você... São poucas vezes que você pega uma finalização rápida, igual um esporte de strike, né, de trocação. Às vezes você é muito bom no boxe, você entrou ali de expresso, né, que você superior ao adversário, o adversário acerta um direto e você acabou sua história ali. No jiu-jitsu você ainda consegue, o cara pegou ali, você consegue ainda sair. Então ele é muito justo, ele é muito correto. Então cada vez mais você treina, mais você evolui. Perfeito. Beleza? Tem aqui, galera, pergunta pra caramba, a gente não vai conseguir... Já tá chegando já ao final. Tá chegando no final aí, Não né? vai conseguir responder a todos. Um minutinho aí. Tem tempo A aí? gente não vai conseguir responder a todos, mas a gente já... Daqui, essas perguntas aí. A gente já agradece. Aí vai ter gente que vai falar, rapaz, vocês não falaram disso. Qual foi o intuito desse podcast? Quer hoje? saber de alguma coisa? Pergunta logo aqui. Perguntaram aqui no campeonato. Pera aí, rapidão. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quem foi? Enquanto você vê a pergunta aí, eu vou... Já achei. Pronto. Flávio. Flávio. Quem é Flávio? Filho é Flávio, né? É Flávio. Flávio Filho. Flavinho. Flavinho. Vem, Flavinho. Vocês pretendem organizar um campeonato interno da ADL com premiação e medalhas, etc? Primeiro a gente vai organizar a rinha de galo. A rinha de galo. Teve o campeonato interno. Teve a brincadeira. Teve rinha de galo. Que valeu, valeu foi uma 3 camisas, reativagem. pô. 3 camisas que eu aprendi. Uma ganhou. Uma foi covardia, Patrick ganhou, acho que não chegou nem no paro. Lisboa não. E a outra, quem ganhou com muito mérito, foi Davidson, que passou o carro geral de mano. Davidson, aquela guarda sua. E Davidson chegou sem querer fazer guarda. E também quem ganhou foi Juan. Juan também. Aí, o que é que a gente tem que bater aqui, galera? A intenção da gente hoje aqui foi falar da Academia Caiazeiras, CT Arte da Luta, das modalidades que a gente tem e dos nossos alunos. Se fosse uma resenha de jiu-jitsu aqui, galera, Agner ia ter que estar trazendo aqui da onde ele foi oriundo, quem fosse a ser dele, muita coisa. Eu também ia estar trazendo, David também ia estar trazendo aqui todas as pessoas que passou por ele na trajetória. Então, para nossos mestres aí, a galera que fez parte da trajetória da gente antes do CT Arte da Luta, não se sentir descredibilizado. De maneira alguma. Não foi a pauta de hoje, galera. A pauta de hoje literalmente foi falar sobre o CT. Academia Centro de Artes Marciais, ADL, para o bairro de Caiazeiras, porque a gente estava tendo muita dificuldade, tinha muita gente com dúvidas, saber quem era, realmente aparecer a cara dos fundadores do CT, né? Mostrar aqui. Quem é. Só um resumo. David, 42 anos, rapaz moreno, alto, cabelo preto. Cabelo gramado, cheio de cabelo branco formado. Cheio de cabelo branco. Em jornalismo e rádio. Menino excelente. Contribui muito pra gente aí, pra mim é uma referência e será um dos melhores faixa preta de Caiazeira, porque ele tá trabalhando nisso aí, ele tá no processo pra isso. Cara, aí, David, eu falo, eu sou bem direto, né? A galera já me conhece. Elogios e críticas tratativas. Eu sou muito direto, então o David já sabe que já falei várias vezes com ele em particular, né? Como já tem também outros alunos que eu já troquei uma ideia, falei, sei que esse caminho comece a tratar, né? Comece a agir. Eu mesmo, quando eu peguei a ideia que queria, eu gosto de competição, gosto de fechar porrada, é massa. Todo mundo que treina jiu-jitsu de verdade gosta de fechar porrada, né? Ir pra campeonato e tal. Mas quando você pensa em ser professor, você pensa em... você tem que começar a se moldar em sua forma de ser, comportamento, tratativa. Você se torna um farol, né? Eu e Danilo hoje é um farol para os nossos alunos, e os graduados são farol para os menos graduados. Se não tem que se tornar. E os menos graduados tem que começar a olhar. Então, quando eu bato um papo com a galera da Azul, principalmente, né, que ali é o primeiro degrau do jiu-jitsu, que é a branca. Pô, a branca, eu falo direto, a branca, o cara com um mês ele é faixa branca. Com um ano ele é faixa branca. Então ele é faixa branca. Então, quando na Azul não. Na Azul você já tem que ter uma caminhadinha ali, né? Então, quando você pega a sua faixa ali, você já tem que ver. Pô, quero competir e tal, então vou me dedicar a isso. Não, eu quero viver a filosofia do jiu-jitsu, massa também. Eu quero ser um professor de jiu-jitsu. Então aí já começa
a perguntar, a questionar, né? Eu falo direto que não existe movimento errado, existe movimento no momento errado de executar, né? Pergunta tem que ser perguntado, não existe pergunta besta, às vezes só pergunta o colega quer fazer, mas ele não você acha que não tem aquela autoconfiança de realizar, então acaba não realizando, e estamos lá para contribuir com o nosso conhecimento e buscar o que a gente não sabe, né? Então, o CT, o jiu-jitsu, eu falo muito do jiu-jitsu, a gente fala de jiu-jitsu, que a gente somos professores de jiu-jitsu, mas o professor de boxe, o professor de Muay Thai é a mesma coisa, porque a gente conversa, a gente interage, a gente traz o melhor de Cajazeiras para o CT, né? Então a ideia é essa, a galera do boxe, do Muay Thai, né? Tem até mais contato com o Danilo, um pouquinho em questões de WhatsApp e tal, mas vocês, todos os nossos alunos estão sendo abraçados, todos os nossos alunos têm o poder da fala lá com a gente vai parar para ouvir. Isso aí é coisa que quando vocês entram lá, a primeira coisa que a gente fala, respeite e seja respeitado, e qualquer tentativa que vocês achem correta, pode chegar para mim e para Danilo sem questionamento, fala, pergunte, que a gente tá ali para responder, beleza? Diretamente aqui do Góis Studio, ADL Cast. É DL Cast. Né, com Danilo do Rosário. E Sacramento, velho, só chamar ele do Rosário. Vai chamar de Danilo, deu trabalho, velho. Como a gente só tem 5 minutinhos pra fechar, galera. E, pô, resenha massa, viu? Vai ter mais. E o que a gente pretende? A gente pretende valorizar o que é nosso, né? O que é da casa. Então, vai ter aluno, vai ter professor aqui da DL aqui. A gente já vai fechar um pacote aí pra ver se esse negócio fica mais barato aí. Galera, aqui é top, mais, velho, top demais, mais, vocês têm que dar um engajamento lá. Espero que a resenha tenha sido massa. Agno aqui, faixa preta, 1º grau, formado em educação física, meu amigo, um cara que eu gosto muito aí. Eu também, esse Meres Mortais aqui, humildemente, estou lá para servir, atender vocês. A gente está lá para atender você. Lá a gente também tem Bruna, que é nossa recepcionista aqui. Excelente. Bruna, nos dá um apoio. Eu quero ver agora que ela vai esquecer meu nome. Tem dado um suporte maravilhoso. Então, quando vocês chegam lá, que o ambiente lá, vocês são bem atendidos, são bem tratados, o ambiente está confortável. É porque Bruna está nos dando esse suporte. Então, toda a equipe da ADL lá, que ainda vai aumentar, que a gente vai buscar aumentar, tá aqui para tentar, e a gente sempre vai buscar excelência no atendimento para vocês. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar também, a última coisa que a gente vai fazer, isso nunca vai acontecer, tá dentro dos nossos pilares, é lesar tanto os pais quanto os alunos. De maneira alguma. Tanto no nosso sistema de graduação, tanto no nossos pilares, tanto na condução das aulas, a gente sempre visa. Claro que a gente precisa do monetário para a gente manter, mas a gente sempre visa ali o lado social, ali o que a gente pode agregar, e as pessoas que têm contato com a gente aí ver que é isso que realmente tem acontecido. Então a gente está com 1 ano e 4 meses desse projeto, e como o Agno falou, né, esse projeto por si só ele já está andando. E quem vai ficar para dar continuidade são nossos alunos, os juvenis que estão vindo, os adultos que estão vindo aí, a galera, porque a gente trabalha, a gente busca também essa formação aí, porque o que é que um bom líder faz, né? Ele forma sucessores. E é isso que a gente vem buscando aí a cada dia mais, porque eu tenho falado muito com jovens, né? E eu ainda falo desse jeito. Se tudo der errado, você vira um professor de jiu-jitsu. Ele fala assim, ele fala pro filho dele. Não, mano, ele aí porque... Mas, isso aí, pô, não der errado, eu falei, cara, pô, a gente tá largando tudo. Vai virar professor de jiu-jitsu se você tá falando isso. Mas literalmente, galera, é uma parada que não é nem... É porque a gente tem nessa cultura. Hoje, a galera do jiu-jitsu, né? Principalmente do jiu-jitsu, vamos falar das outras artes, mas do jiu-jitsu, ela tem muito a questão de financeira, de cobrar e tal. Então, é uma parte que é necessária até pra gente conseguir trazer qualidade pra vocês. Vocês repararem, aqueles que estão no começo e te fizer um timeline, né? Timeline, falar em inglês agora. Timeline, vai perceber que a gente sempre tá evoluindo, sempre tá trazendo. Eu e Danilo tá sempre fazendo curso, né? Cursos gera gasto. Então, é muito justo que a gente cobra, muito justo mesmo. Os pais, os pagantes, falo pai que questão infantil não paga, os pais estão os pagantes. Só vou terminar.
Um abraço pra Bruno Tavares, tá lá na Espanha, lá, acompanhando a gente. Bom aí, tamo junto, irmão. Fez um convite pra gente, Bruno é faixa roxa de jiu-jitsu e falou que quer botar uma filial da ADL lá na Espanha. Oxa, Eu, Bruno, a gente vai conversar isso aí, meu irmão. Pra nós, Bruno, a nós. A gente vai conversar isso aí. Então, a realidade, a gente traz um valor justo, né? Justo mesmo, para o serviço que a gente presta, com os profissionais que a gente presta. Então, eu sei que tem alguns métodos de alguns professores, de algumas academias. A gente tem o nosso método, a nossa É na forma França, de ele me cobrar. corrigiu. Na É França? na França, não é na Espanha. Na Europa. Pronto. Então é isso aí. Beleza, galera? A DL agora vai virar francês, vai ter idioma francês. Fala o que é Buju? É, galera. Então, Ah, a gente tá a gente encerrando, tá né? aqui encerrando aqui o nosso podcast aqui, direto daqui do estúdio, aqui no ponto 11. God Studio. Góis Estúdio. Produção, diga aí o número para contratar, para ver quem quer fazer podcast aqui. Pronto, quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato através do Sensei Danilo, ele já tem o meu contato, ele pode estar passando para Estrutura. estar dando atendimento, né, necessário para poder trazer o melhor trabalho para vocês. Né? Massa, galera. Pronto, massa aí, ó. Mais uma vez agradecer ao Júnior, né, por ceder aqui esse espaço aí, nos deu todo o suporte aí, a David aí, que foi nosso mediador aí, menino que a gente gosta muito, Agno, meu parceiro, meu irmão aí, e agradecer a cada aluno aí da ADL, porque sem vocês aí, de todas as modalidades, tanto os alunos que estão ativos com a gente, tanto aqueles que passaram por a gente e por algum momento não faz mais parte lá, mas até a maioria que sai, galera, por algum Herbert, eu tô motivo. te aguardando. Ó, Não, Herbert já conversou comigo. Herbert, ele saiu porque ele começou a namorar, galera. Não, pera aí, Sou pô. baú. Não, pera aí. pô. O cara tá tirando a habilitação dele. Você, eu tô trabalhando, tirando a habilitação. Assim que eu fechar a habilitação, Volte a apareço. treinar, Tá o Herbert. mandando o Herbert. Tá bem, Herbert tô é muito aguardando. brabo, velho. Então, Bom, muito bom. fica nosso Olha, agradecimento. Mais um lembrete, galera. Aulão das meninas, às 19 horas. Quem tem curiosidade de saber que isso aqui que a gente tá conversando, quem quer saber que não é história, que não é balela, dá um pulinho lá hoje. Hoje é gratuito o aulão, então a gente vai estar esperando vocês lá pra gente fazer um desafio aí para as mães dos kids. É um desafio pra pra lá. Não, é ideal, né? Também, né? E Pra- sentir o que Pra seus quem filhos tem sentem. filho que treina jiu-jitsu, se vocês forem pelo menos botar um dia um pé no tatame, vocês vão ver a interação, como vai aumentar a interação e vocês com os filhos em casa. Agora, Danilo, bacana. para encerrar, eu queria uma frase dos dois sobre arte marcial e o CT. Uma frase. Cara, a frase que a gente utiliza aqui é nosso. Jargão. Nossa, é Aqui, criado. Aqui lutamos juntos. hoje. Né? Que Sem engloba, mais, engloba tudo que a gente tem falou, ideia. né? A necessidade do aluno que entrou ontem, aos dois fundadores que já tem tempo. A gente entende esse mecanismo. A gente A tá inclusão junto. de todos lutando em prol de uma coisa só. Então, literalmente Pronto. é isso aí. Eu digo aos pais aí que não têm seus filhos, principalmente quem tem filha mulher, coloca no arte marcial, né? E aos homens, ensina aos meninos também a respeitar as mulheres, porque as meninas estão fazendo artes marciais. A minha faz capoeira, e tá aí, aí, esse final de semana eu tava com ela, bora papai, ginga. Aí eu fui ginguei pra ela, você sabe. Então, vamos lá, né? Nós homens também respeitar as mulheres, né? E olha, Danilo tá ensinando as mulheres a se defender, viu? Cuidado. Uma da espera é minha filha, Eloá, que é brabíssima. Rapaz, ali viu? Isso. Aí eu Não, tu é acho menina, ela mais não. braba do que o menino. Ele tá ligado, eu sempre falei isso. Rapaz, Eloá Ele é tranquilão. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela interação de vocês aí. Obrigado por tudo. Vamos torcer, porque se esse vídeo bater, pelo menos, como é que a galera fala no 100 YouTube? curtidas. É views, não é views? Se 100 bater views. 100 views. Views. Views é visualização. Acho que é. Não, A gente tá meio desatualizado com essas paradas YouTube, no se YouTube. tiver pelo menos 100 curtidas, a gente vai trazer mais uma edição e a gente vai ver um convidado lá. E pode ser qualquer aluno matriculado no CTADL. A gente vai botar a caixinha lá, vai sortear, porque pra gente toda história é relevante. Olha, se Leite ganhar, Leite não vai vir pra não dizer que é máfia. Tá vendo, Leite? Só Leite que não vem. O único que não vale isso é Leite, viu? O resto tá valendo. Valeu, galera. Muito Valeu. obrigado aí. Larga a música aí pra fechamento aí pra galera. As pedras que jogaram no meu caminho, eu cato e construo a escada para o meu sucesso. Excelente. Essa é a frase. Isso aí é Valeu, brabo, velho. galera. Tchau, tchau. Valeu. Uça. Os. E aí, ficou legal.
da luta. Zé é meter na veia, fé na conduta, ADL na camisa.